Olá pessoal, tudo bem? Começando o nosso podcast, o primeiro, é Nós na Fita, hoje com a presença do nosso amigo Ronan Gonçalves. Tudo bem, Ronan? Tudo bem, graças a Deus. Com a nossa presença hoje com o nosso amigo Buiú. E aí, tudo bem? Matheus aí, ó. Hoje com muita conversa, muita diversão hoje com o nosso pastor aqui, tudo bem? Pastor, vamos lá. Hoje o senhor pastoreia a igreja Guerreiros de Cristo. É isso, eu pastorei a Igreja Guerreiro de Cristo há 7 anos. 7 anos aí, desde a fundação dela aqui em São Bernardo do Campo. Que legal, né, pastor? E a gente hoje tem muita dúvida, né, para tirar com o senhor referente o evangelho, né? Que hoje o evangelho eu acho que é muito essencial para o ser humano. A fé é muito essencial, Jesus é muito essencial. Então, pastor Ronan, conta um pouquinho sobre sua história, sobre a igreja. O pessoal saber quem é você, porque aqui o Buiú, o Matheus sabe quem é você, mas o povo lá quer saber quem é o Ronan. Maravilha. Bom, primeiro, boa noite a todos que estão nos assistindo aí no primeiro podcast aqui, é Nós na Fita, junto com o Diego, com o Buiú, com o Matheus e com todos. Eu queria começar dizendo que eu tenho 29 anos de idade e eu pastoreio a igreja local há 7 anos e casei, tenho 10 anos de casado, um filho de 8 anos de idade e a minha vida se resume basicamente em Cristo, né? Na verdade, não basicamente, tudo em Cristo Jesus. Eu comecei a namorei 3 anos, depois desses 3 anos de namoro eu casei muito cedo, novo ainda, não tinha uma estrutura para tomar tal decisão, mas dentro desses 10 anos eu encontrei uma pessoa que eu amo, que aliás queria até mandar um abraço aqui, um beijo para minha esposa, pastora Letícia, que Deus abençoe, e pro meu filho Vitor. E casados há 10 anos a gente assumiu essa responsabilidade de pastorear 7 anos que a gente cuida dessa igreja. Então, 3 anos do meu casamento que eu tive para viver com a minha família, 7 já dedicado ao ministério do pastorado. Casei novo, passei por algumas adversidades aí no começo, mas graças a Deus, dentro desses 10 anos, a gente começou em Cristo e estamos firmes até hoje, para a glória de Deus. Tenho 29 anos, casado com a minha esposa de 27, filho de 8 anos, servindo a Cristo aí há quase 11 anos aí, servindo a Jesus, servindo a Cristo, servindo o Evangelho. Eu vi aqui também, pastor, que você é criador do projeto social Marquim, né? Isso, projeto Marquir. Como que funciona esse projeto? Dentro desses 7 anos que a gente está pastoreando a igreja, junto com todos os nossos queridos obreiros, amigos ali, os pastores, pastor Romédio, pastor Simone, nós vimos a necessidade de assistir algumas famílias dentro da comunidade, com ajuda. E hoje a gente sabe que é uma realidade não longe de nós, mas muito perto. Algumas pessoas têm essa carência, precisam dessa ajuda, precisam desse apoio que precisa vir de alguém. E às vezes, pelo ambiente religioso, as pessoas nos procuravam e a gente tinha acesso a casa de pessoas que outras pessoas, talvez de outro meio secular, não tinham. Então a gente entendeu que não dava para esperar ajuda de alguém, a gente precisava criar um projeto que gerasse recurso para ajudar essas famílias. A princípio a gente começou recebendo só doações, o arroz, o feijão, que é válido também, que é muito bom. Só que aí o Espírito de Deus despertou o nosso coração para que a gente começasse esse projeto chamado Maquir, e o nome Maquir é muito interessante porque a Bíblia conta a história de Maquir. Maquir foi um homem que cuidou de Mefibosete em Lodebar. Mefibosete está em Lodebar porque é paralítico das pernas, não anda, ele está em Lodebar, esquecido em Lodebar, e na terra de Lodebar, que é uma terra de tristeza, de dor, ele é acolhido na casa de Maquir. Então o nome Projeto Maquir é aquele que acolhe alguém que está em um momento de necessidade. Então o nome é muito crucial e a gente entendeu que a gente precisava acolher alguém. Então hoje o projeto ele funciona assim: as pessoas se filiam a esse projeto, decidem voluntariamente nos ajudar durante 4 meses. Matheus, Diego, Buiú que está aqui. Durante 4 meses. Nesses 4 meses, a gente assiste uma família e dá uma certeza para ela que, por exemplo, o Matheus decidiu voluntariamente entrar no projeto e com a contribuição de 4 meses do Matheus, a gente vai vincular uma família, cadastrar essa família que vai receber durante 4 meses uma cesta básica, uma ajuda através do
do Matheus, que está filiado ao Projeto Maquir. E essa pessoa ela vai à igreja todos os últimos domingos para retirar sua cesta, para receber uma oração. Não é só uma entrega, um assistencialismo. É além disso. A gente leva a cesta, mas também leva Jesus, leva a palavra, assiste a família além dos alimentos, mas também dá a parte espiritual, aconselhamento para o casal. Então o Projeto Maquir, ele nasceu realmente para assistir famílias. Isso é tão engraçado que alguns anos atrás eu precisei de cesta básica. Eu precisei de uma ajuda, eu passei por um momento muito difícil e foi a ajuda de pessoas que levaram alimento na minha casa, que levaram uma cesta na minha casa, que eu vi a importância de, às vezes, até pessoas que estão aparentemente bem, mas que precisam de uma ajuda. A gente não sabe a realidade dessas pessoas. Quando a gente criou esse projeto, começou a vir pessoas de todos os lados nos ajudar, porque existe toda uma documentação de entrada, de saída, nota, tudo certinho para que a gente possa assistir essas famílias. Então, o Projeto Maquir hoje, ele não assiste só pessoas cristãs. Ele atende qualquer pessoa. A gente não trata o Projeto Maquir como sendo um projeto de segmento religioso. Ele é um projeto criado para assistir qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, seja ela pode ir à igreja ou não, ela pode ser de qualquer segmento, qualquer fé, não importa. O propósito do projeto é abençoar realmente e assistir as pessoas com alimento, com cesta, com gás, com fralda, com leite. Na pandemia, nós chegamos a ajudar aí, em um mês, mais de 250 famílias com cesta básica, com ajuda, e isso, as ajudas que vieram dos fiéis, dos membros da nossa igreja, dos obreiros da nossa igreja. Nós não tivemos apoio assim de nenhum outro lugar, a não ser das próprias pessoas que se reuniam não para doar o arroz, mas para doar uma cesta básica. Então, eu me uno ao projeto, durante 4 meses eu dou o valor de uma cesta básica. Um exemplo é R$70, 4 meses eu me comprometo em dar R$70. A gente passa para a família que ela será assistida com a cesta básica durante 4 meses, porque alguém se filiou. Hoje a gente ajuda de 15 a 20 famílias mensalmente no projeto da igreja, sem ajuda de ninguém. Legal o projeto, pastor. Quero até parabenizar. Graças a Deus continua abençoando aí o seu projeto. Só voltando um pouquinho, pastor, você falou que saiu bem cedo de casa. Conta um pouco para nós como é essa transição, que é uma coisa bem complicada. É verdade. Sair cedo de casa, os perrengues aí, como é que foi? É assim, eu já... Na verdade, tudo começou quando eu conheci a minha esposa. A gente tava no segmento cristão e caminhando com Jesus ali, Matheus. A gente sabia que a gente precisava tomar uma decisão, né? Casar, viver uma vida em santidade, estar em Deus. Porém, a estrutura que a gente tem hoje para os nossos jovens, para as pessoas, a informação que a gente tem hoje é muito mais avançada e é muito maior do que a informação que a gente tínhamos lá atrás. Eu pensava só em casar, que eu precisava fugir da prática do pecado, que é o correto. Só que a gente hoje eu penso de forma diferente. A gente não pensou na estrutura, como deveria ser, o que a gente tinha que se preparar para poder casar, para poder estabelecer uma família. Decidimos casar, nós namorávamos há 3 anos. Decidimos casar e a gente casou. Só tinha um jogo de copo do shopping de R$1 que eu tinha ganhado. E não tinha mais nada. E a mãe falou como? Se casar, não volta mais? Se casar, não volta mais. Fala, se casar, se casar, não volta mais. A mãe falou, se casar, não volta mais. A sogra falou, não casa. A gente entende que, hoje a gente entende que isso é um cuidado de mãe, né? Cuidado de mãe, de pai. A gente, na época, pela idade, a gente entendia isso como sendo um impedimento. Mas acredito que todo pai, toda mãe quer pro filho e pra filha o que eles não viveram. Então, pensando em tudo que a gente poderia passar, os pais existiram ali na hora. Falou, se casar não volta mais, se for não volta mais. E eu e a minha esposa, novos. Eu conheci ela ia fazer 16 anos. E quando eu casei, na verdade, eu casei 2 dias depois, na verdade, que eu tinha 18, acabado de fazer 18 anos, eu era novo demais. E ela ainda ia ficar de maior. Tivemos que assinar um documento lá para comprovar, para poder casar, porque ela ainda era de menor. Então a gente casou muito cedo e dentro dessa decisão que a gente tomou de casar, veio diversas coisas que foram acontecendo. Minha tia tinha um terreno no fundo, acho que todo mundo deve conhecer, lá no Caveirinha. Lá no fundo, lá no Caveirinha, tinha um terreno, minha tia Regina. Ela tinha um terreno lá no Caveirinha, na Travessa Margaridas, lá na subidinha da... Ali na grota. Isso, na grota. Pronto, na grota. Lá não tinha nada, só mato. A gente tomava banho, pô, naquele riozinho. Era. Brinquei muito. Ali o negócio era doido. Aí minha tia falou, eu tenho um terreninho aqui, vem pra cá, e a gente novo na fé, a gente falou, é Deus.
E com certeza eu acredito que foi Deus. É Deus, vamos lá. Tinha acabado de sair da empresa, fui mandado embora. Peguei uma rescisão de, se eu não me engano, R$1.800. Você já trabalhava já essa época? Tinha começado a trabalhar, quando eu decidi casar, fui mandado embora. Meu Deus. Ela também, ou não? Ela não. Ela não trabalhava, de menor ainda, de menor? É, de menor não trabalhava. Aí peguei a rescisão, se eu não me engano, de R$1.800, R$1.900. Comprei tudo de madeirite, telha, prego, caibo, fio. Meteu marcha. E fui pra cima, falei, eu vou casar. E naquela época tava aquela questão da habitacional que tem que construir rápido, que se eles pegar construindo, derruba. Aí eu conversei. Nossa, é verdade, Naquela o bagulho era louco mesmo. Naquela época era assim, se pegasse construindo, derrubava tudo. Aí a gente planejou tudo, conversei com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com a minha tia. E juntei o dinheirinho que eu tinha, investi, comprei tudo. Eu lembro como se fosse hoje, sexta-feira, à tarde a gente começou. Depois das 5 o pessoal da prefeitura não trabalhava mais. Depois das 5 a gente começou. A meta era terminar até domingo de noite, pra segunda já tinha que estar dentro. Na segunda tinha que estar dentro. E aí começou, meu pai, meus irmãos, minha tia, puxa aqui, bate prego. E era um barranco, não tinha como tirar o barranco, né? E a gente fizemos um assoalho, literalmente. Colocamos 3 potaletes assim de pé, criamos uma estrutura, fizemos um piso sobre um barranco para depois construir o barraco em cima. Então o barranco que tinha era da altura do telhado do barraco que eu tinha. O barranco era aqui, o telhado era rente o barranco. Então a gente podia ali, foi assim, sem medir as consequências. Construímos em 3 dias. Meu pai me ajudou, meus irmãos. Queria até mandar um abraço aqui para os meus irmãos, o Milton, Robson, a minha mãe, minha tia Regina, minha mãe Reginalda, meu pai Romilton. Eles me ajudaram ali naquele momento e em praticamente 3 dias a gente construiu tudo. Quando foi segunda-feira, eu tava lá dentro. O bagulho é louco, 3 dias, o bagulho é louco, correria. Foi um cômodo de madeira. Loucura, um cômodo. Puxamos um fiozinho, um gato da casa do outro do lado e entramos para dentro. E eu não era casado ainda, né? Eu construí lá e não era casado, tava marcado o casamento. Entrei pra dentro, passou acho que um mês, algumas semanas, a gente casou e fomos morar lá. E aí começou toda a nossa realidade, né? Lá a gente não tinha chuveiro, né? A gente não tinha chuveiro, a gente tomava banho de rabo quente na época. Aquele rabo quente, né, que a gente fazia, colocava... É rabo quente, rabo pegava quente, resistência, ligava dois fiozinhos e se punhasse a mão ali, não, já era. Já era, filho. E a nossa realidade era essa. A gente e a água ela era assim, só tinha água das 2 da manhã às 3, às 4 mais ou menos. Depois acabava a água. E não tinha caixa d'água. Então a gente enchia os baldes de água pra tomar banho, pra fazer comida ou pra beber e fazer tudo até o outro dia. Então tudo que a gente fazia era de madrugada. Enchia o balde pra tomar banho, a gente tinha que tomar banho à noite, porque não tinha luz, né? Num cômodo pequenininho que a gente tinha como banheiro, não tinha luz. E de dia dava pra ver, como tinha as brechas, dava pra ver. Então a gente tinha que tomar banho só de madrugada, cada brecha da madeirite que tinha. Quando fazia calor, vocês sabem que a madeirite ela enverga no calor, né? E aí no calor ela... Durante o dia, não segura. Ela abria. À noite, quando esfriava, a madeira voltava ao normal. Então era o momento que a gente tinha pra tomar banho. Com o balde que tava cheio, eu usava bem menos da metade do balde e deixava o resto pra minha esposa, porque ela tinha que lavar o cabelo e tal. E era uma loucura. Jogava a canequinha de água aqui e batia o vento que entrava na madeirite. Aquele vento gelado nas costas. Essa foi a nossa realidade. A gente morou ali na Travessa Margaridas 3 anos. 3 anos a gente morou ali. E aí ela engravidou ali, né? A gente morando ali, ela engravidou, foi da onde veio tudo que... Aí agora eu falo que foi a mão de Deus que começou a agir na nossa vida. Eu fui pregar numa igreja e tava ministrando nessa igreja. Eu pregando a palavra, muitas pessoas foram libertas, as pessoas receberam a palavra. E naquele dia tinha um rapaz, acabou o culto, ele me chamou e falou, como que é o seu nome? Eu falei, meu nome é Ronan. Ele falou, eu queria te convidar para pregar lá na minha igreja, para você ir lá levar uma palavra e tal. Eu falei, como que é o seu nome? Ele falou, meu nome é Gessé. Pastor Gessé, um homem que eu tenho uma gratidão muito grande pela vida dele. E ele virou pra mim e disse assim, eu vou te convidar pra pregar lá na minha igreja, qualquer dia você vai lá pregar. Eu falei, amém. Pegou meu contato, falou comigo, me levou pra pregar na igreja dele. E no caminho de volta, quando eu ia pregar nas igrejas antes, Mateus Diego, o Buiu que tá aqui, eu tinha vergonha de levar os irmãos onde eu morava. O que eu fazia quando eu saía de casa? Eu colocava 2 sacolinhas de plástico no sapato, pra não sujar. O sapato eu comprava no brechó, ele era aberto embaixo. Não, porque lá era lama, hein? Era lama. A nossa condição financeira, não existia condição financeira. Meu primeiro terno que eu comprei foi do brechó.
Foi do brechó. O primeiro terno que eu comprei foi do brechó. Meu sapato era do brechó. E às vezes tinha um furo, eu colocava 2 coisas de papelão pra poder ir pra igreja. Colocava 2 sacolinhas no pé, descia naquela lama pra chegar na igreja limpo ainda. Quando eu chegava na igreja, eu tinha vergonha de dobrar o joelho pra orar. Porque embaixo tinha um furo. Aparecia o furo. Então, estrutura complicadíssima. E eu fui pregar na igreja desse rapaz com essa mesma situação. Tinha saído de casa, o gás tinha acabado. E eu fui pregar na igreja dele, não tinha gás, não tinha dinheiro, tava desempregado. Com a cabeça mil. Com a cabeça mil. E crente ali. E eu fui pregar na igreja desse rapaz, ele me chamou pra ministrar, eu fui. Preguei, acabou a ministração, ele falou, vou na sua casa, eu vou te deixar você na sua casa. Meu Deus do céu. Misericórdia, agora lascou. Como que vai me deixar na minha casa? Já sei. Tinha aqueles prédios que o pessoal tinha feito ali. Antes da Gota, não tinha os prédios primeiro? Os alojamentos. Não, tinha os aí depois tinha os prédios. Depois aqueles prédios. Foi na época dos prédios, prédio verde. O primeiro prédio que fizeram. Aí ele falou, você mora onde? Eu falei, eu moro aqui. Aí ele parou na porta do prédio, eu desci, dei a paz do Senhor pra ele, entrei na escada e fiquei parado pro sensor não me pegar. A luz desligou, ele fez o retorno e foi embora pra casa. Quando ele foi embora, eu desci da escada e fui pro barraco. E eu fazia isso com todo mundo, eu não deixava ninguém lá em casa. Porque eu tinha vergonha de onde eu morava, literalmente tinha vergonha, não pelo... Mas sei lá, porque eu tava ali na igreja pregando, fazendo, e as pessoas falavam, eu quero ser que nem você. Eu quero que Deus me use como você. Só que ninguém sabia o preço que a gente pagava lá, onde a gente tava, que a gente vivia. Então, pra todo mundo, eu morava naquele prédio verde. Ninguém sabia onde eu morava. Ninguém sabia. E um dia passando necessidade, sem nada pra comer, não tinha 10 centavos pra comprar pão. E orando, eu falei pra minha esposa, eu vou pedir. Vou lá na casa de fulano, de Beltrano, eu vou pedir. Ela falou, não. E Deus? Cadê o Deus que a gente tá servindo? Vamos orar. Peguei aquele dia, saí de lá, fui pro monte sozinho, entrei no monte, orei, busquei o Senhor. Quando eu voltei pra casa, no outro dia de manhã, escuto a voz do pastor Gessé gritando no meio da viela. Ronan, gritando. Então eu peguei a boca dela, falei, não grita, não fala pra ele que nós mora aqui. Segurei a boca dela, falei, não grita, ela se soltou e falou, é aqui. Rapaz. Aí ele desceu. Quando ele desceu, eu tava tão envergonhado que eu comecei a chorar ali, sentado no asfalto de madeira. Ele entrou, aí ele espantou assim, olhou pra minha cara. Falou, você mora aqui, homem de Deus? Aí eu já chorando, já sem jeito, com vergonha. Aí Deus tomou ele ali na cozinha da minha casa. E ele começou a sapatear lá, pentecostal. Eu falei, pronto, vai cair o barraco agora. E começou a dar lugar lá, falar em línguas e disse assim pra mim. Ele disse assim, diz o Senhor, né? Deus vai te tirar daqui, vai te honrar, vai te dar um emprego, vai te dar uma casa, vai te dar uma família. Ele vai mudar a sua história. Só que eu não via perspectiva nenhuma, nada. E ele profetizando, e a minha esposa abraçado, chorando. Ele saiu dali. Foi assim, não deu 3 meses. Deus abriu uma porta pra mim de emprego, comecei a trabalhar, minha esposa engravidou. Eu falei, preciso sair daqui, mas não tinha condição de sair, as coisas, tudo, a minha vida toda amarrada. Esse mesmo pastor que descobriu onde eu morava, ele me levou, começou a fazer compra pra mim, comprava sapato pra mim, comprava roupa pra mim. Oh, que benção. E aquilo começou a me constranger muito. Me convidou pra ir num almoço na casa dele, numa janta, na verdade, eu fui. Aí eu falei pra ele assim, por que você me ajuda tanto? Ele falou, vamos lá em casa que eu vou te explicar. Por que eu tô te ajudando tanto? Fui na casa desse rapaz, num jantar, tava todo mundo da família. Comemos, jantamos, conversamos. E aí ele parou a reunião e disse... sabe por que a gente te ajuda tanto? Aí eu já constrangido, né? Ele tá me ajudando, fazendo compra... Enfim, alugou até uma casa pra mim, pagou meu primeiro aluguel. Eu constrangido, não sabia o porquê. Aí ele falou assim, eu tava no culto, há alguns anos atrás, Deus usou uma missionária pra falar pra minha esposa que a gente já conhecia um casal de jovem que tinha casado muito cedo. Meu Deus. E a minha esposa é estéril, não pode ser mãe. E Deus falou que quando a gente encontrasse esse casal de jovem, eles iam ser os nossos filhos. E era pra gente cuidar deles como se fossem nossos filhos. E esse casal de jovem é você e a sua esposa. Meu Deus. Oh, que benção. Por isso que a gente cuida. Chega a arrepiar. É forte. Por isso que tem uma palavra na Bíblia que fala assim, eu só não vou lembrar mas se eu não me engano é em Salmo, né? Salmo 23, que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, é isso mesmo. Por isso que a gente tem que confiar em Deus. E aí, naquele dia, quando ele falou aquilo, ficou muito nítido a resposta de Deus de ser fiel a Deus independente da situação. Eu tava no meio da família, a esposa dele não pode ter filho, ele disse, vocês são nossos filhos. Eu vou construir um quarto aqui em cima, para todo dia que vocês quiserem vir aqui em casa, vão dormir aqui e vão ficar aqui. A partir de hoje, por não ter o apoio ali, eu entendo que não era um apoio questão de financeiro, nada, mas um cuidado de família, como eu disse. Por não ter o apoio da família, a gente se sentiu muito sozinho. Não tinha ninguém, não tinha o apoio de ninguém, não tinha nada, não tinha pra onde olhar. Naquele dia,
ele foi, assim, um oásis de Deus no nosso deserto. Ele falou, a partir de hoje eu vou cuidar de vocês. E é chato, né? Quando você sai da sua casa, sua esposa sai da casa dela, e vocês falam assim, não, vamos construir uma família. E ficar toda hora, mãe. Então, ainda mais pro homem, né? Porque a gente que é homem, a gente sabe, a gente tem um ego ali, né? De cuidar, de prover, de ser aquela coisa. Aí a gente, quando a gente amadurece de verdade, não com relacionado à idade, mas com relacionado à maturidade. A gente cresce pra não ficar dando dor de cabeça. Eu saí pra ver minha vida, eu quero voltar lá pra ajudar. Se eu tiver que voltar lá pra levar orgulho, pra ajudar. Então, no meio daquela loucura, daquela correria da nossa vida, não tinha pra onde a gente correr. Foi onde apareceu esse casal que começou a cuidar da gente. E aí quando ele falou, ó, Deus mandou cuidar de vocês. E aí a minha vida daquele instante começou a mudar. Ele virava pra mim e falou, Deus vai fazer isso, isso, isso. E aí as coisas começaram a acontecer ali. E aí a gente amadureceu. Passamos assim... Eu não desejo pra ninguém o que eu passei, porque eu já cheguei lá no barraco onde eu morava e tinha rato em cima da minha cama, entendeu? Tinha rato andando em cima da minha cama. Não tinha comida. Não tinha nada. E quando as pessoas olhavam pra mim, pra minha esposa... As pessoas não entendiam, né? Porque a gente tava ali em Cristo, em Deus, buscando. E não tinha uma explicação. Passando por essa situação. Não tinha uma explicação, entendeu? E que eu olhava de fora e falava, casou porque tá grávida. Sim. Casou porque pecou. Tem muito disso, né? O cristão casou muito rápido, tá em pecado. Tem muita língua preta, né? Entendeu? Tá em Língua pecado. preta, na realidade é a língua preta. Porque assim, entendeu? a fé, igual você está explicando pra mim, isso é fé. Com certeza. Porque você tá numa situação, se olhar aquele quadro da situação, você fala, mano, que isso, cara? O que eu tô Com certeza. passando? Né? É isso. Tô indo pregar a palavra de Deus, tô servindo a Deus, olha como que eu tô. É contraditório. O cara chuta o balde. É contraditório porque assim, Então- Diego, só dentro do que você falou, eu ia com algumas pessoas fazer entrevista e Deus me usava pros pessoal que tava fazendo entrevista comigo. Deus falava pra mim, fala pra ele que eu abrir a porta. Voltando da entrevista, E você ligava pra precisando. 3 e eu voltava e ficava desempregado. Meu Deus. Não, você entende? Então veja bem, então você viveu a sua fé. Vivi. Porque viver fé, falar assim, eu vou viver minha fé. Mas peraí, tudo dando certo é fácil. Mas e aí, na hora que chega o bagulho doido, como você vai viver sua fé? Isso. E o meu casamento é uma benção. Quando eu conheci a minha esposa, eu soube que era com ela que eu ia casar, ainda não sendo cristão, né? A gente não caminhava nem nada, depois que a gente foi pra igreja e tal. A gente começou, hoje, meu casamento é uma benção, eu não tenho problema nenhum com o meu casamento, com a minha família. Nunca tive no meu casamento. Deus. Eu acredito que por isso. Porque a gente não teve nada nem ninguém. O apoio dela Eu casei por causa de você. Eu comecei na igreja Foi dele, verdade. E eu tava no pecado, né? Que eu não tava casado, ele falou assim, rapaz, tu quer se consertar? Eu falei, quero. Casar. Vamos casar. Vambora. Não, Vambora. não, escute. Vamos meter Ele marcha. me pegou, me levou no cartório, não marcou a data, não foi não. Eu fui e casei, pô. Eu já tava 5 anos e adultério, pô, em pecado, não era não? Era. É Aí ele verdade. falou, vamos casar. É verdade, Eu é conheço verdade. o Mano há muito tempo, pô. Eu conheço a índole dele, pô. Porque assim, ó, igreja hoje, a gente tem... Porque hoje a igreja, pra você falar da igreja, é um bagulho muito doido, porque hoje tem muita pessoa brincando, comercializando a palavra de Deus. Então hoje os jovens veem a igreja hoje não mais como uma oportunidade de mudança. Até pessoa velha. Eu conversei com um cara, ele falou pra mim assim, Diego, eu tô fazendo serviço social, né? Eu tô fazendo cesta básica, entregando roupa, etc. Ele falou assim, eu não posso filmar. Porque eu tenho um advogado, ele falou que eu não posso filmar. Eu falei, mas por quê? Não, porque a gente tem que abrir um CNPJ. Eu falei, não, que legal, você vai abrir um CNPJ, né? Vai fazer um serviço social, uma ONG e tal. Ele, não, vou abrir um CNPJ, vou abrir uma igreja. Eu falei, mas calma aí, pô, igreja? Tô desmantelado. Tu vai abrir igreja como, patrão? Ele, não, vou abrir igreja lá e tal. Eu falei, não, aí não. Então, hoje, infelizmente, a palavra de Deus pra muitos virou piada. Você tá entendendo? Algumas pessoas têm hoje, infelizmente, o ofício do pastorado, o ofício de liderar, de pastorear, como uma carreira. Carreira, Não deu exatamente. certo, ele pensa em ir pra igreja, virar pastor, pra aparentemente ganhar dinheiro. Ele não tem chamada, ele não tem vocação de Deus. Ele vai, status, ele né? ele De quer aparência. status. Hoje muitas pessoas estão levando o ofício como um emprego, um trabalho, entendeu? Um meio de ganhar recursos. Só que pastor não se forma na sala de aula, pastor não se forma em seminários. Pastor Deus chama para pastorear. Pastor Deus escolhe para pastorear. Foi o que Ezequiel disse, né? Jeremias, na verdade, disse. E Deus disse assim, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Então, quem levanta pastor é Deus, quem escolhe pastor é Deus. E quando o pastor é escolhido por Deus,
o coração dele está nas almas e não no lucro das almas. Ele olha as pessoas, ele vê os recursos como meio de alcançar pessoas e não as pessoas como meio de conseguir recursos. Ele vê as pessoas como número, né? Ele não vê as pessoas como número. Porque... Ele vê as pessoas como... Ele vê o recurso para ajudar pessoas e não pessoas para trazer recursos para ele. Ele não inverte os valores. Ele olha para as pessoas não como sendo uma fonte de renda, mas como sendo uma responsabilidade que Cristo entregou para ele. Por isso que todas as vezes que eu decidi ingressar no ministério como uma carreira, eu tô propício a machucar mais pessoas do que a construir e a agregar. Tem muita gente hoje que é frustrada com o evangelho, com o cristianismo e até com pastores, porque muita gente brinca com o ofício achando que é uma profissão. E por não ter chamado, ele só se preocupa com a pessoa que traz um recurso, que tem um dízimo alto, que ajuda, que faz. O que não tem, o que não consegue ajudar e aquele que precisa de ajuda, ele não é visitado, ele não é abraçado, ele não é cuidado. Justamente porque às vezes a gente sabe, eu conheço também muitos pastores sérios, pastores homens de Deus, conheço muitos, mas em meio a esses que Deus escolheu, a gente sabe que também tem aqueles que decidiram se autopromover líderes e pastores, e aí a gente acaba sendo colocado na mesma medida e no mesmo saco que muitos e julgados a ferro e fogo, mas... Se o diabo, se eu posso dizer assim, usa essas pessoas para destruir outras, Deus também levanta os verdadeiros para reconstruir, para recomeçar de novo na vida dessas pessoas. Jesus já tinha avisado que ia se levantar falsos profetas, não tinha? Isso. Na verdade, desde os tempos de Jesus já tinha pessoas que não aceitavam, né, o ensinamento, aquilo que Cristo veio ensinar, aquilo que Cristo veio trazer, que era o reino de Deus. Jesus nunca prometeu carro, casa, dinheiro, prosperidade. Isso é consequência de uma vida de devocional a Ele. Ele disse assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a proposta do reino não é o carro, não é a casa. É uma mudança de caráter de vida. Mas, como isso enche os nossos olhos, aí é onde os lobos ganham campo e espaço, né? Eles colocam uma vitrine, uma bancada e oferecem pro povo aquilo que enche os olhos e não que muda a vida. Aí a gente vê muita gente que carrega o nome de cristão, que anda num carro bom, tem uma casa boa, mas não vale o prato que come, entendeu? Ele não tem o caráter de um cristão, porque ele aprendeu que seguir a Jesus e ser crente é ter dinheiro, é ter aquilo que as pessoas não têm. Mas aí a gente olha para a Bíblia. João Batista se vestia dos restos do deserto, comia gafanhoto e mel silvestre. Jesus disse que Jesus era um homem simples, na verdade, né? Elias era um homem simples, não tinha luxo. E um exemplo mais célebre aqui é Pedro e João na entrada do templo, em Atos capítulo de número 3. O paralítico está caído e pede para eles ouro e prata. E Pedro e João falam para eles o quê? Eu não tenho ouro e nem prata. Na visão que nós temos hoje de algumas pessoas deturpada do evangelho, quem não tem carro, dinheiro, casa, quem não tem conta gorda no banco não serve a Deus. Só que Pedro e João não tinham ouro e nem prata, mas o que eles tinham, o dinheiro não comprava. Ele disse: eu não tenho ouro e não tenho prata para te dar, recurso eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Então a diferença de ter vocação é essa, que às vezes você não vai ter o que a pessoa quer, mas você vai carregar o que ela precisa, que é a presença de Jesus. E o que ele tinha lá era mais rico que ouro e prata. O que o homem de Deus, o vocacionado, o escolhido por Deus, carrega é aquilo que o dinheiro nunca é capaz de dar. Porque aquele homem recebia ouro e prata, mas nunca levantou. Ele recebia ouro e prata porque ele estava ali, mas ele nunca levantou, nunca entrou para dentro. Aí chega um dia no culto que ele vai ter um encontro com alguém que não tem ouro, não tem prata, mas tem a presença de Deus. Então ser vocacionado às vezes é não ter o ouro e nem a prata. Mas quando o caído vem, através daquilo que tem na nossa vida, o que estava coxo a vida inteira se levanta e entra pro culto para adorar. É complicado. Porque a gente ser humano é assim, a gente pede para Deus, a gente pede coisas boas, né? A gente até pede riqueza, mas tem muito rico que ele tem dinheiro, ele tem ouro, ele tem prata, ele tem tudo, mas tem aquele vazio. Aquele dinheiro não preenche. Aquela riqueza não preenche. Mas aquele vazio, só quem preenche é Deus. Se não tiver... Esquece. Assim, eu nem vejo a riqueza como sendo um problema. A questão maior aqui é porque isso é o que todo mundo quer. Então, quando eu coloco uma bancada oferecendo para você dinheiro, riqueza e prosperidade,
você rapidamente vai ser os olhos com aquilo e falar, meu, eu preciso disso, porque hoje, ainda que o dinheiro não seja tudo, mas ele é importante para criar os filhos, é importante para ter um futuro, é importante para poder passear. Claro que é. Sem dinheiro você não faz Sem nada. dinheiro, É você não faz hipocrisia nada. você falar que não gosta de dinheiro. Então, o dinheiro Tá é entendendo? bom, o dinheiro é bom, o dinheiro lógico é que bom. É bom você ter dinheiro. Então, Claro. só que aí aonde os falsos líderes ensinam que o dinheiro está acima do reino. E aí você não constrói um povo sadio, você constrói um povo interesseiro. Que se tá acontecendo, ele quer Jesus. Se não tá, ele não quer. Exato. Por isso que eu falo que a minha vida hoje, esses 11 anos que você me conhece, até o Mateus, o Buiu também, que a gente serve a Deus assim, é porque eu aprendi que o reino de Deus não é o que ele me dá. Porque quando eu não tinha o que comer, eu era crente. Não é comprado. Não é o que ele me dá. Pô, você não tem, seu sapato é furado. Você é cristão? Sou. Você mora no barraco, não tem nem água pra beber. Você é cristão? Sou. Porque eu aprendi que o reino de Deus não é as coisas, é ele. É ele em mim, a minha mudança. E desde há 11 anos atrás, quando eu encontrei com Cristo, mesmo morando naquela situação, vivendo aquela situação, eu nunca neguei Jesus. Eu nunca voltei pra trás. Eu nunca pus a culpa na família, nos amigos, na falta de recursos e ninguém me ajuda. Vou voltar pra revoada, vou voltar a bagunçar, vou voltar a beber, vou voltar a fazer o que eu não devia. Não voltei. Por quê? Porque o evangelho pra mim não tá pautado naquilo que Deus faz, tá pautado naquilo que ele é. Então, quando eu tenho um encontro com Cristo, não é o que ele me dá, é o que ele é em mim. Então, se ele me dando ou não me dando, eu tô com ele. Então, e o que te levou você a virar evangélico? Qual foi o seu encontro com Cristo? Isso aí é interessante. Essa pergunta é boa. Na verdade, eu nem queria saber de igreja. Eu não queria saber de crente, não queria saber de igreja. Meu irmão, ele por muito tempo, graças a Deus, a gente cresceu junto, ele teve uma vida bem conturbada ali no início, aconteceram diversas coisas. E depois de muito tempo, eu continuei morando com a minha mãe, meu irmão foi morar sozinho, deu seguimento na religião e na fé dele. Ele me convidava para ir pro espiritismo, pro candomblé, minha irmã era do candomblé. E eu sempre quis ir. Eu falei, eu vou. Eu quero conhecer também, né? Pô, fala, não. Curiosidade. Eu falei, eu vou também. Marquei de ir, era uma festa que eles comemoram lá, na virada do ano, do mês 6 pro mês 7. Festa de Exu e Pombagira. Meu Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Eu disse, eu vou. Marquei com meu irmão, vamos junto, vamos. No dia, aconteceu uma série de coisas comigo e não deu pra mim ir. Aconteceu, não deu pra mim, meu irmão não veio, ele tinha combinado de passar pra me pegar, não deu pra ele ir. E aí, no outro dia, ou uns 2 dias depois, ele foi lá em casa. Aí eu falei, não consegui ontem. Aí ele falou, como? Não, fica tranquilo, eu recebi um recado que você não ia. Eu falei, como assim recado? Ele falou, a gente tava lá na festa, tocando pra Exu e Pombagira, e o Exu manifestou e disse, você tá esperando aquele seu sangue de óculos? Aí ele falou, seu sangue, na linguagem dele, é irmão. Aí meu irmão falou, tô. Ele falou, não, ele não vai vir não. Ele é do homem lá de cima. O homem Já lá de era, cima falou que é aquele dele. não vem. Já era. Aquele não vem. Se vir aqui o bagulho fica doido. Eu olhei pro meu irmão e aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, como assim? Eu nem cristão eu era. Ele não vai vir não, porque ele é do homem lá de cima. Aí aquilo mexeu comigo. Eu falei, comecei indo, né? Fui na Universal. E quando eu ia na Universal, manifestava, caía endemoniado. Meu Deus. Arrastava as cadeiras, derrubava 4 obreiros. Então, parece uma treta, uma capoeira, um bagulho louco mesmo. É verdade, não, é verdade. Eu já Caí fui, endemoniado, Parece passava briga, mal. E fiquei lá naquele processo. E aí conheci a igreja cristã. Foi tava sem fazer nada, domingão à tarde, todo mundo, vai ter um rolê, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter bebida, vai ter um monte de gente lá, vamos lá, vai ter churrasco lá, vai ter um almoço de graça. Tava eu, na época tava eu, o Paulinho, o Rafael, todo mundo. Falei, vamos, aí tinha um ônibus da igreja parado lá na porta, falei, eu vou entrar. Eu vou. Do jeito que eu tava, entrou eu, meu irmão, também o Robson, a gente entrou dentro do busão e fomos pra chácara. Só que a gente não sabia, era um batismo, pô. E vocês pensaram que era revoada. Meu Deus. Vocês pensaram que era revoada. Eu pensei que era bagunça, sabe? Eu falei, entrei, a excursãozinha, alguma coisinha, vamos junto. Eu entrei, não vou pagar nada de graça. Entrei, chegou lá no batismo. O pessoal se batizando, ele só comendo lá de cantinho e tal. Aí eu vou pra aproximar pra ver, ficar aqui de boa. Tava lá, aí a pastora começou a pregar. Falar, tinha acabado o batismo já. Ela virou e disse, tem 2 jovens aqui que precisa descer as águas hoje. Deus tá falando que é hoje, não é amanhã nem depois. Meu coração começou a queimar ali dentro de mim, cara. O negócio começou a acontecer. Eu nunca tinha sido aqui na minha vida. Aquela coisa. Eu falei, é eu. Eu levantei a mão, a pastora falou, é você mesmo. Meu irmão também já levantou. O Robson levantou a mão.
Falei, meu Deus do céu, é agora. Do jeito que eu tava, bermudão, não tinha levado nem troca de roupa. Eu fui pro rolê, achei que era um rolê, cheguei lá, a pastora batizou a gente. Quando ela me batizou nas águas, naquela tarde de domingo, eu já subi das águas já, fui batizado no Espírito Santo. E ali começou o ministério. Fui batizado no domingo de tarde, batizei nas águas, no mesmo dia fui batizado no Espírito Santo. Isso não é universal, né? Não, isso já era na Deus Forte. Na Deus Forte. Isso já era na Deus Forte. Na Universal começou o processo de libertação. Certo. Isso foi na igreja Deus Forte. E aí eu desci as águas no domingo à tarde. Domingo à noite eu fui pro culto. Quando eu fui pro culto domingo à noite, era o domingo de ceia. Eu já tinha sido batizado nas águas, peguei a ceia e tomei a ceia. Domingo de ceia, tomei a ceia. Naquele culto, Deus usou um profeta e falou pra mim, se você voltar pra vida que você vivia, vai vir um convite. Se você voltar, já era, você não volta mais. E aí eu lembro que naquele mesmo dia, depois do final do culto, eu recebi uma mensagem de um rapaz, coisa errada e tal. Eu decidi não ir. Só que no final do culto, o pastor não tinha feito o apelo. Aí eu fui até no altar e falei, pastor, eu quero aceitar Jesus. Então a minha conversão foi assim, eu me batizei, Tomou a fui Santa batizado no Ceia. Espírito Santo, tomei a ceia e no final do culto aceitei Jesus. Foi Mas tudo ao aí você contrário. já tava já com a certeza que era aquilo que você queria. Tava certeza. Já Tinha- certeza tive a absoluta, não certeza. deu aquela... Tive a certeza, Será? tive a certeza que era aquilo que eu queria. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu abandonei mesmo. Tanto que eu fazia parte de um grupo, né? Eu fazia parte de um grupo de dança, de funk, a gente dançava funk. Dançamos até com os havaianos na época, já tava ganhando O dinheiro. nome do grupo é o quê? Os Negritos. Negritos. Era Dançava Negritos. demais, hein? Dançava. Rapaz. Abandonei É tudo. louco. Eu lembro de você Tive um nessa época. encontro com Jesus, abandonei tudo. Que hoje é complicado, né, pastor Renan? Você vê, nós vai bastante igreja, às vezes assim a pessoa se sente... Eu conheço bastante gente que não gosta de ir, porque às vezes ela tá ali no cantinho dela, quer ficar ali só escutar o culto e ir embora. Hoje eu já fui em várias igrejas, tipo, as pessoas querem ficar insistindo, tipo, a pessoa Você tá tomar uma sentindo. decisão. É. Aí vai, a pessoa não... Vai. Eu já fui em igrejas, não preciso mencionar o nome, da pessoa e obreiro, se for homem ou se for uma obreira ir lá e puxar a pessoa, tipo, vai, tipo, você. não é aquilo. Porque ali a pessoa aceita Jesus, ali Na se emocionou, emoção. chorou, Pronto. mas chorou, emoção, acabou. No outro dia, Tá já fazendo as a mesmas mesma coisas. mente, tá praticando os isso mesmos mesmo. atos. É isso entendeu? mesmo, é isso mesmo. É Na bem verdade, a complicado. gente acredita que convence é o Espírito Santo. Às vezes, numa vontade grande de ver o filho da irmã do círculo de oração, o filho de uma irmã da igreja, ver ele lá no altar, as pessoas tomavam partido disso e falavam, vai meu, é com você, é com você. Ainda que eles estavam fazendo algo que parece ser bom, mas pra quem tá chegando no culto a primeira vez ali, a pessoa se sente coagida a ponto de não voltar mais, porque ela se sente Não constrangida. volta, Não volta. Aí fica a igreja, todo mundo olhando pra ela e Eu tal. falo Comigo que eu foi tenho diferente. amigos, né? Verdade. Eu vou porque a pessoa quer me obrigar, eu tô ali no meu cantinho e a pessoa quer Enquanto ficar... Deus quer falar, a gente tem que ter a credibilidade, porque o finado do Nando, ele foi avisado. Eu tava num culto à noite, era uma vigília, eu acho. E a irmã falou lá, você não aceitar Jesus, até o final do ano você desce a sepultura. Foi dito pra ele lá, na minha casa. Pra ele e pro Alan, certo? No dia que o finado do Nando morreu, o Alan tava num culto, mano, à noite. Tá ligado, mano? Então o bagulho é sério, parceiro. Quando é avisado, a E credibilidade eu fui avisado no culto, né? Eu de novo na fé fui avisado, o cara falou, se você for, você vai receber um convite, vai ser assim, assim, assim. Esse rapaz, ele tá preso até hoje. Ele foi pego com droga, uma Hornet roubada, uma pistola, um monte de droga. Esse que te ligou. Que me ligou, que me chamou. Tô no E aí meio eu e meu irmão. Tô no meio dessa caminhada, então você nunca retrocedeu, nunca voltou pra trás. Graças Desde a quando você Deus. começou, você- Graças a Nos 11 Deus. anos. Graças a Deus, não. Graças a Deus. Graças a Deus eu nunca voltei, nunca parei, nunca neguei, nunca falei, ó, o Ronan saiu porque parou, Eu queria- desanimou. Eu nunca. conhecendo você, eu falo pra você, você é íntegro mesmo. Porque eu acho que um homem de Deus, o que ele tem é credibilidade, certo? A partir que ele perdeu a credibilidade, irmão, pra onde ele for, se ele não for de verdade, cara, Deus vai mostrar. Então ele tem que ser de verdade. Quando você decidiu ser pastor, você decidiu ser pastor, então você tem que cuidar de vidas. Você mexe com vida. E hoje, pra mexer com gente, é difícil. É complicado. Ingratidão, sabe? Eu conheço pessoas que falam assim, eu falo, você saiu da igreja porque, pastor nem me liga, nem vai atrás de Fala mim. comigo, Ela fala dá pra ela, paz, mas que Senhor, dia velho. você ligou pro pastor pra precisar saber se ele tá precisando de uma palavra? verdade. Então, o povo, cara, o povo te ama dentro da igreja, mas quando sai, você foi a pior coisa que aconteceu na vida dela, de conhecer e tal. Então é muito complicado. É complicado. A gente, quando eu tomei essa decisão de pastorear, tomei essa decisão mesmo, que eu falei, meu, eu fui pra Santo André, estava cultuando na igreja de Santo André, decidi trazer a igreja pra cá, a gente começou um ponto de pregação, foi muito complicado, porque
eu era muito novo, né? Eu tava recente, ó. Eu tenho 29 anos hoje. Há 7 anos atrás, eu tava com 21 para 22 anos quando a igreja começou. Novo. Casamento novo. Então a igreja rouba muito tempo, né? A gente sabe que casamento você tem que viajar, curtir seu casamento, só que eu não tinha condição. Senão vira uma rotina, Tinha né? como, você acaba sufocando seu relacionamento. Então eu dediquei todo o meu começo do meu casamento, e a minha esposa já tinha engravidado, tinha meu filhinho, pro ministério. Então foi difícil. Dentro desse tempo a gente se dedicou literalmente ao ministério. Se dedicamos, a gente decidiu. A minha esposa sempre teve do meu lado. No começo existia uma resistência, ela não queria e tal. Depois ela entendeu isso. Deus falou com ela, entendeu. A gente entrou de cabeça e dedicamos a nossa vida para as pessoas, literalmente. Porque aí eu acordava de madrugada para expulsar demônio, ia na casa da irmã fazer visita. Corre aqui, lá na casa do Matheus, nós orava direto na casa do Matheus, né, Matheus? Ia direto lá orar com a mãe do Matheus, pai do Matheus, de oração. E novo na fé, à noite, madrugada, todo mundo orando. Monte. Era oração. Então, tudo muito precoce. Pai precoce, sem estrutura, casamento novo demais, pastoreando ali, mas eu entendi que não foi eu que quis só. Deus tinha me escolhido. Porque quando Deus nos chama, Deus não só nos dá uma vocação, Ele dá o nosso coração para aquilo que Ele nos chamou. Então hoje pastorear para mim não é uma profissão. Eu me sinto completo quando eu tô sentado com uma família. Você ama fazer aquilo. Eu amo. Eu amo parar no gabinete pastoral, aconselhar casal, aconselhar família, falar com gente, com obreiro, com pessoa que se frustrou, que caiu, que precisa de um direcionamento, com filho, com criança que quer se matar. Não que eu fico feliz com essa situação, mas eu me sinto completo pastoreando. Eu não vejo como uma profissão. Eu acho que pastorear hoje faz parte da minha vida. Eu amo lidar com gente. Por isso que a Bíblia fala que você tem que pregar aquilo que você vive, né? Que não tem como eu pregar aquilo que eu não vivo. Porque como que você vai dar uma palestra para casal que você passa uma dificuldade em casa com a sua esposa? Isso, não ama o casamento, não ama a família, né? Exatamente. Não tem esse Então, cuidado. mas essa parte, eu acho hoje, pra você ver, hoje, é muito teórica. Porque o que acontece? Hoje tem muito pastor que prega pra família o amor e a paixão e tá batendo na mulher dentro de casa. Então, ele não tá pregando o que ele vive. Ele tá enganando, cara. Você entende? É uma máscara, né? Então, uma cortina de fumaça. Isso. Tipo assim, o povo vai achar de mim uma coisa, mas lá dentro da minha casa só minha mulher sabe o que tá acontecendo. Tá entendendo, irmão? A pessoa que mais pode dar testemunho da vida de qualquer oficial, qualquer obreiro, qualquer um que serve o reino, é a sua própria casa. Exatamente. Por muito tempo, a preocupação da igreja foi, e eu acredito que ainda mostrar uma performance no altar da igreja, para as pessoas. É as curtidas, é os likes, é os seguidores, é deixar claro quem eu sou na mídia, pro outro que eu tô com muita agenda, que eu tenho uma igreja grande, que eu preguei numa igreja grande. E a igreja as pessoas se perderam nisso, porque se preocupavam muito com a estética, com a aparência e se perderam em casa. A gente tem um exemplo disso Naamã, né, de 2 Reis. Naamã, ele era um grande senhor de um exército. Ele dava todas as vitórias, ele dava vitórias ao seu povo, ele era um grande guerreiro. Só que a Bíblia diz que ele era leproso. Então na guerra ninguém conhecia ele como leproso, conhecia ele como um grande soldado, um grande guerreiro, porque ele estava com armadura. Mas em casa se sabia que ele era leproso. Então eu vejo que a geração e muitas pessoas que estão no evangelho hoje, até citando o que você falou de líderes e pastores, vivem assim. Vivem dando grandes resultados no ministério, mas leproso em casa. E já o cristianismo, o evangelho que eu acredito, não é aquele que te faz ter sucesso diante dos outros e ter um fracasso na família. Porque nenhum sucesso em nenhuma área da vida, seja profissional, financeira ou empresarial, pode suprir um fracasso familiar. Eu não posso ser um bom pastor se eu sou um péssimo pai. Porque a família eu não posso ser um bom sagrada, pastor. Agora me tira uma a dúvida. pessoa não tá andando na linha 600, tem que estar ligado, né? Se a pessoa fala e, tipo, uma pessoa que age dessa forma, ela tá fora dos parâmetros pra pastorear uma igreja. Verdade. Quando ela vem, eu vou abençoar o Buiú, ela falando, você sente que não, ali é só da boca pra Então, duas coisas ficam claras com relação a essa questão de pessoas que se dizem ser de Deus e não são. Primeiro é que Deus não é com essa pessoa. Ela fala e o que ela fala não acontece. Deus não é com ela. Porque Deus não tem compromisso com o homem ou com aquilo que o homem fala. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então a tendência de alguém que não tem uma vida com Deus é ela ir falar pelo seu próprio ego. Falar pra ter, quem falou pro Diego que ia acontecer fui eu. Deus me usou pro Diego.
Foi eu que profetizei pro Diego. Esse é o maior sinal de alguém que não tem Deus. Porque quem tem Deus não quer aparecer, ele quer que Deus apareça. Mas por essa pessoa ser uma liderança dentro da igreja, você sabe que tem muita pessoa que tá daquele jeitão. Tipo, triste, tá chateada e tá indo de acordo com o que o pastor tá falando, por ele ser uma liderança. Como a pessoa, o membro, a pessoa, a família ter esse discernimento do que ele falou. Porque às vezes pela situação ali, pela forma da pessoa, que por ele ser um líder, ele vai falar as coisas, ele vai chamar um membro pra conversar, pra aconselhar. A única forma de conhecer, de saber se esse pastor ele tá realmente falando algo que é de Deus, é conhecendo a palavra. Quando você conhece a palavra de Deus, você não é enganado. Porque a palavra de Deus, ela te arranca do emocional. Ela te liberta. E te leva para a verdade. Então, quando você vai numa igreja, que o líder é aquele que está em cima do púlpito, ainda que com muita eloquência, uma boa dicção, uma oratória perfeita, ele tenta te persuadir ou falar alguma coisa que não está na palavra, você já sabe que ele é um falso mestre. Porque ele está ensinando uma coisa que não está escrito na palavra de Deus. Então, o maior antídoto para os falsos mestres, os lobos, que a gente pode chamar hoje até de carniceiro, de pessoas que se aproveitam da fé dos outros, o grande remédio, o antídoto é o conhecimento da palavra. Quando eu conheço a palavra, eu não sou enganado por alguém que tem um terno, uma gravata e que me mostra uma aparência que ele não vive. Quando eu conheço a palavra me entrega quem ele é, pelo que ele fala e pelos frutos que a vida dessa pessoa tem. Pelos frutos. Porque eu não posso pregar uma coisa que eu vivo outra. Verdade. Só que eu só sei que essa pessoa está vivendo de uma forma totalmente errônea, em detrimento com a palavra, quando eu conheço a palavra. Então, por muito tempo, a gente ouviu pessoas que a gente achava que era de Deus e não era. Por quê? Porque a gente queria as coisas de Deus, mas não queria aprender a palavra de Deus. E a gente se decepcionou. A gente se decepcionou. Porque, eu confiei tanto, eu achei que esse cara era de Deus, eu achei que essa pessoa era de Deus, eu achei que era isso. Só que a gente ia pro culto pra sentir Deus e nunca pra aprender sobre Deus. Então, quando a gente amadurece e entende que a gente precisa aprender sobre Deus, conhecer a palavra, a gente vai pro culto, mas não se apega mais na liderança. A gente não se apega mais na imagem daquela liderança. Respeita o pastor, respeita a liderança, se submete a ela, mas até o momento em que ela tá em coerência com a palavra. Passou disso, eu sei que é um falso mestre. Então, o maior remédio para descobrir quem tá falando de Deus, quem é de Deus e quem não é o conhecimento da palavra. E aí, por isso, tem muita gente decepcionada. Porque por muito tempo a gente foi pra igreja para ser abençoado e não para conhecer Deus. Meu Deus. Então, se eu só quero o que Deus pode fazer, eu vou me iludir com muita gente que fala de Deus, mas não tem Deus. Agora, quando eu conheço a palavra, quando eu conheço aquilo que a palavra diz, ainda que o homem me decepcione, eu já vou saber que a palavra, que Cristo, ele me avisou de que tudo isso poderia acontecer e que eu não tô indo pro culto por causa do pastor. Por isso que a Bíblia é muito sagrada e quem fala assim, hoje eu quero ser evangélico, hoje eu quero levar a palavra, tem que estudar a Bíblia. Porque é igual você posta lá, o altar não é para lugar de pessoa preguiçosa. É uma frase que eu uso, né? Os preguiçosos não merecem o púlpito. Não merecem o púlpito. Porque exatamente. As pessoas vão pro YouTube hoje, copiam uma mensagem, vai na internet, copia uma mensagem, leva. É aquela mensagem. Eu falei isso esse dia numa mensagem da igreja. É aquela palavra. O macarrão instantâneo. Meu Deus. Na guerra, quando a bomba de Hiroshima no Japão explodiu, no meio da guerra, as crianças que sobraram, que sobreviveram, que ficaram órfãos, elas foram alimentadas com esse primeiro macarrão instantâneo que foi criado. Que é o miojo. Por que o macarrão instantâneo foi criado? Porque era rápido de fazer e dava uma sensação de alívio, de sustento. Você se sente cheio no momento. Só que o miojo não tem nutriente nenhum. Ele só te enche naquele momento, daqui a 10 minutos você tá como? Com fome de novo. Então, o pregador que não se prepara, a liderança que não se prepara, o ministro que não se prepara, ele não prega a palavra, ele dá um miojo pro povo. O povo se sente feliz no culto. Exatamente. Mas no outro dia tá vazio. Exatamente. O que acontece com esse charlatão que prega assim dessa maneira, que prega aquilo que não vive, será, hein, meu? Qual que será o julgamento dele com Deus? A Bíblia diz que a gente tem que denunciar os falsos mestres e repudiar os seus ensinamentos. Então, quando hoje a gente fala, o irmão tá julgando, o irmão tá apontando. Na verdade, isso não é um julgamento. Isso é o papel de um apologeta. O papel de alguém que defende a verdade cristã. Se eu me calo, eu já estou do lado dele. Um grande evangelista, ele disse, o que me amedronta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, quando eu tô com a verdade, eu não posso ficar calado porque eu tô com a verdade. Eu tenho que denunciar aqueles que estão agindo de má fé com o rebanho de Cristo. É o que eu falo, exatamente. Então, os falsos líderes precisam ser denunciados. Mas a sentença deles, aí está diante de Deus, na mão de Cristo.
Porque o papel do pregador é falar da palavra de Deus. A condenação vem de Deus, não vem, Isso, vem a nossa, gente, né? Na verdade, não é julgamento. A palavra já julga eles. É. Mas a gente precisa denunciar. A gente precisa denunciar. A gente precisa gritar aos quatro cantos e dizer quem é essa pessoa. E nunca se calar diante de um pastor que trai a esposa, que casou 10 vezes, que não tem uma família, que não tem uma ética, uma conduta moral para pregar, para ensinar o rebanho e que tá fazendo algo escondido para manter o seu próprio ego. Quando eu sei e me calo, eu já tô me igualando a ele. Eu queria também voltar um pouquinho lá no início, quando a gente falou do seu projeto social, né? Que hoje você tem um projeto social. Eu queria que você entrasse um pouquinho nesse tema sobre dízimo e oferta, qual o significado, que na minha concepção eu acho que isso ajuda muito também quando a pessoa dá uma oferta, dá um dízimo na igreja, para você ter um recurso e você poder ajudar outros tipos de família. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Maravilha. Assim, o nosso segmento cristão, né, na igreja cristã, igreja evangélica cristã, protestante, nós queremos que a palavra de Deus ela é a bússola, ela é, na verdade, o manual de orientação para tudo que a gente vai fazer. E o dízimo oferta é bíblico. Porém, eu preciso explicar antes aqui de eu entrar em tudo isso, que com tudo que a gente vê acontecendo, com tudo que a gente vê acontecendo na mídia, na televisão, escândalos e escândalos, referente às lideranças cristãs, cria-se dentro de muitas pessoas, e por que não dizer de nós, uma dúvida com relação a devolver o dízimo e entregar uma oferta. Só que ofertar é bíblico. E aí algumas pessoas dizem assim, dizimar e ofertar é bíblico. Algumas pessoas dizem assim, eu não vou dizimar porque o dízimo está na lei. O dízimo é Velho Testamento, é a Antiga Aliança. Só que o primeiro dízimo que foi entregue foi por Abraão. E Abraão está antes da lei. A lei veio em Moisés. Então Abraão dizimou antes da lei. Não tinha um pastor para dizer, Abraão, dizima. Abraão, devolve o seu dízimo. Ele decidiu dizimar. Um ato de fé e de gratidão. A Bíblia diz que ele pega o seu dízimo e dá a Melquisedeque. Melquisedeque dá o vinho para ele, o pão e o vinho para ele. Então Abraão está antes da lei. O ato do dízimo está antes da lei, não é a lei em si, está antes. Quando ele decide dizimar, fica claro que o dízimo ali é um ato voluntário. Nós precisamos compreender que Deus não estipulou isso. Deus não colocou isso como uma obrigação. Isso é um ato de fé seguido de gratidão. Se a gente pega o contexto em que Abraão está dizimando, ele está dizimando com gratidão no que ele já está vivendo. A gente pega o exemplo também de Jacó. Jacó disse, Deus, se você me levar em paz, me trouxer em segurança, me der prosperidade, me livrar dos meus inimigos, eu te darei o dízimo de tudo. Então o dízimo não está vinculado com uma obrigação. Devolver o dízimo está vinculado com uma gratidão no nosso coração. Exatamente. É fé seguida de gratidão. Você não dá porque deve, você dá porque quer. Isso, você não dá porque deve. Você dá porque é grato. Você dá porque entendeu que sem saúde Você não ganharia aquilo. você não teria aquilo. Quem me acordou pela manhã não foi o meu cuidado, a minha alimentação, eu não bebo refrigerante. Não, porque eu conheço pessoas que viviam uma vida saudável e não levantou. Tiveram um ataque fulminante e o Senhor decidiu recolher eles. Então, tá vivo é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Quando eu reconheço que não é só pela minha formação acadêmica que eu ganho o salário que eu ganho, mas porque Deus decidiu abrir aquela porta para mim, eu devolvo meu dízimo como gratidão. E não como um ato de medo. A gente cresceu, o Mateus, até vocês aqui, crescemos ouvindo aquela história de líderes que não têm conteúdo bíblico para ensinar o rebanho. Dizendo, se você não der, o devorador vai entrar na sua vida. Olha o devorador. A famosa barganha. Olha o devorador. Na verdade é a persuasão, né? Se você não dá, o devorador vai entrar na sua vida. Se você não der, o devorador vai destruir tudo que você tem. Aí o camarada não faz a preventiva no carro, não troca o óleo. O motor do carro, a água do radiador abaixo, o motor do carro funde e trava, ele olha pro carro e fala, Deus, tá repreendido o devorador. Meu Deus. Porque ele pensa o quê? Meu Deus, eu não dei o dízimo. O motor do carro fundiu, mas não colocava água. Ele Certo? deixou acontecer. Se não cuidando, vai acontecer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Chapa doido mesmo, chapadão, é. Por quê? Por que é mais fácil colocar o medo? Porque quando eu ponho medo, eu faço a pessoa fazer o que eu quero. Mas quando eu ensino, eu mostro pra ela o caminho que ela quer seguir. E diante do lobo, as pessoas que não têm conhecimento são presa fácil. Porque ensinar é abrir a mente, é fazer alguém fazer o que ela entende que ela precisa fazer. Agora, por medo, eu coloco um cabresto em alguém e faço ela ficar debaixo da minha submissão porque ela não tem conhecimento da verdade. Então, por muito tempo, a gente dizimava por medo e por isso muita gente não prosperou. A gente dizimava por medo do devorador. Por obrigação também. E nunca por gratidão a Deus. Verdade. Porque Então,
Ofertar é gratidão. O dizimar é gratidão. É um princípio de gratidão e caráter. Porque não É existia fazer lei. algo sem querer um retorno de Existia Deus. lei. Aí o Abraão fez. Aí Abraão Deus se fez sem agradou. Não, Deus falou. Sem lei. Legal. E isso, Né? e isso fica claro que Deus não... A lei é algo que foi instaurado. Todo o regimento que a gente tem hoje com relação a direito, com relação às nossas leis institucionais aqui do Brasil, tem base na palavra de Deus. A lei não mudou. O que Deus estabeleceu lá no Êxodo, em Moisés, é para nós até hoje. Mas o dízimo está antes da lei. O dízimo nunca foi uma obrigação. O dízimo é um reflexo de um coração grato. Você não é obrigado a devolver. Você dá se você entender o que é grato a Deus. Porque no dia que você aprender que a gratidão... Porque o que dói é a pessoa ingrata. Certo? O ingrato, eu digo que o ingrato ele tem memória curta. É, exatamente. Então, do mesmo jeito que você sente a ingratidão, com certeza Deus sente também a pessoa, a ingratidão do ser humano. Quando a pessoa é grata, ele alega o coração de Deus. Né? Com certeza. Assim, quando eu deixo de devolver o dízimo para a obra de Deus, um altar sério, uma igreja séria, quando eu deixo de devolver o dízimo, eu não estou prejudicando a igreja. Eu estou mostrando quem eu sou. Porque a minha não devolução não fala do altar que eu não estou devolvendo. O ato de eu não devolver fala mais de mim do que de alguém que está recebendo. Fala da minha gratidão por que Deus está realizando na minha porque vida. Esse é um campo que os infiéis encontram para não devolver. Não devolvo porque tem muito escândalo. Eu não devolvo porque tem muita gente. Então, peraí. Se você não devolve porque o pastor é ladrão, você também é ladrão porque não devolve. Exatamente. Então tem dois ladrão. São dois ladrões. Pessoas também, e tem Eu pessoas gosto de chamar o também... delegado e levar todo mundo na cadeia. Malaquias Ladrão. capítulo 3, verso 8. A Bíblia diz assim: vós me roubais, sim, vós toda a nação. Roubamos o quê? Aí Deus fala: me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, quando eu pego... O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte daquilo que vem à minha mão. Eu achei R$1, eu dou 10 centavos. Desde o coração, agradecer a Deus. Isso. Você tem R$10, R$1 é da obra de Deus. Porque muitas Eu dando pessoas R$1 e o tá rapaz dizimando. lá dando 10 mil. Agrada a Deus da mesma forma. da mesma forma. Da mesma forma, porque não é o que você dá, é o coração que você Exatamente. tem. Porque eu posso dar 10 mil com o coração. Fechado. Com o coração de. Fazendo conta. Vamos dar um exemplo. fazendo conta, exatamente. Eu vou dar 10 mil, mas eu vou dar 10 mil com o coração de barganha. Eu vou dar 10 porque Deus vai me dar 100 mil. Esse é o que eu pregado hoje, né? Quer barganhar, é. Você dá 10 mil, amanhã Deus vai te honrar. Põe essa lata velha aqui no altar que você vai andar de Ferrari. Vive na fé. A proposta é essa. Só quando eu devolvo o dízimo, ainda Vamos que rodar diante do fogo. Ainda que a prática seja certa e a intenção seja errada, Deus não recebe o que eu entrego. Porque Deus não recebe imparcialidade. Eu tenho que fazer o que é certo com a intenção certa. Então não adianta dizimar com medo, ofertar com medo, fazer por barganha. Porque eu vou ajudar só a instituição. Mas quando eu faço o meu dízimo, a minha oferta, entendendo que é gratidão, além de ajudar a instituição, além de ajudar o projeto da igreja, Deus recebe a minha oferta. Base bíblica para isso está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Quando Ananias e Safira venderam a propriedade, pegaram aquele valor e aquele casal pensou com eles assim: vamos guardar metade desse preço, não vamos dar tudo, vamos dar só metade. Pedro chega diante de Ananias e fala para ele: Ananias, por que você permitiu Satanás encher seu coração? A propriedade não era sua? Vendido, o dinheiro não era seu? Se ficasse consigo, se ficasse com você, você não ia fazer o que você quisesse fazer? Por que você mentiu? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. E o texto diz que ele caiu e morreu na hora. Na hora? Na hora. Aí você vai falar assim: pastor, mas Deus mata quem não dá o dízimo? Não, a questão não é quem não dá o dízimo. A questão é quem tá num ambiente verdadeiro e tá agindo com mentira. Esse se lascou, viu? Esse aí foi na hora. Porque vamos lá, se eu não concordo com o dízimo, no mínimo eu não posso sentar na igreja, ouvir o som da igreja, beber a água da igreja e cultuar naquele tempo. Porque o dízimo paga a água, luz, o aluguel, e ainda dá a cesta básica, ajuda o projeto social, ajuda outra família. Então o dizimar é uma questão de gratidão. Esse campo da infidelidade, dos lobos, dos pastores que brincam com a fé dos outros, é usado por alguém que nunca teve compromisso. Por quê? É mais fácil achar um culpado do que de se auto-intitular ladrão. Tem muita gente que fala que não dá por causa do pastor, mas ele nunca deu. Ele fala que não dá hoje, mas na verdade ele nunca deu. Ele rachava o dízimo, ele dava o que sobrava, ele ajudava quando dava. Por quê? Porque ele se esconde atrás do erro de alguém para não confessar que o ladrão na verdade é ele. Mas faz ele falar do pastor que dele mesmo, né? Porque É o também conveniente. porque também tem muita gente também que usa esse termo assim, que eu também, até eu tenho uma dúvida sobre isso, né? Que eu frequento um templo, uma igreja,
e eu não dou o dízimo naquele templo que eu frequento, eu pego uma cesta básica e dou para uma família necessitada, eu também estou dando minha parte terceira do dízimo ou não? Eu tenho que dar diretamente no templo que eu frequento? Não. A instrução de Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 10, é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Quando eu pego o valor do dízimo e transformo ele em uma cesta básica, eu estou fazendo a obra da caridade, eu estou ajudando uma família, mas eu não estou dizimando. Porque dízimo não é entregue a homens, dízimo é entregue ao altar. E eu te explico por quê. Porque eu não posso administrar um valor que não é meu. 10% do 100% que eu ganho, 10% é de Deus. É de quem? 10% é de quem? Deus. De Deus. De Deus. Como é que eu vou administrar um dinheiro que não é meu? É de Deus. Eu te dei 100 reais, falo: Diego, cuida pra mim, 100 reais é meu. Você gasta ele e compra qualquer outra coisa. Eu tô te roubando. Tá me roubando, pô. Eu falei pra você guardar, é meu. Deus é tão justo, Como Deus você é vai tão pagar uma lindo. luz com a cesta básica? Deus é tão justo, Deus é tão lindo, Deus é tão fiel, que ele Tem poderia... muitas pessoas que pensam assim. O ato de dizimar, o ato de ofertar é tão vinculado à gratidão, porque Deus te entrega 100% e deixa você decidir se você vai devolver os 10 ou não. É você que decide se você vai devolver, é dele. Jesus é muito bondoso mesmo. É dele, mas é na sua Ele mão. podia falar assim: 90 é meu, porque você tá aí por causa de mim, e fica com 10. Que é Aí ele falou: não, se formos olhar pra entrega essa 10. perspectiva... Toma aí, você quer entregar? Tudo bem, não quer? Beleza. Entrega 10, fica com 90. E aqui eu queria deixar algo frisado, é que os 10 que a gente não devolve não muda a nossa vida. Olha pra alguém que conhece a palavra de verdade, que teve um encontro com Jesus, que não é dizimista. Não pelo valor, mas porque ele tá num ambiente de verdade vivendo como um mentiroso. Agora, ele Ana, canta que Jesus é bom, ele levanta a mão, fala que ama a Deus, ele bate no ombro do pastor e fala: tamo junto, pastor, mas os bastidores ele nunca dizimou, ele nunca foi fiel. Então ele tá ali, leva o nome de alguém que é crente, tá envolvido com o povo que é da verdade, que vive a verdade, mas nunca foi fiel. Aí você olha pra vida desse camarada, ele não prospera. E quando a gente fala de prosperidade, a gente vincula prosperidade com carro, dinheiro. E prosperidade não é só isso. Prosperidade é um amplo de coisa. Agora, como cobrar de alguém fidelidade se eu não sou fiel? Aí algumas pessoas dizem assim: vamos orar para o Espírito Santo convencer os irmãos a serem fiel. A função do Espírito Santo não é convencer o homem de devolver dinheiro na igreja. Deus me revelou. Deus falou: não. O Espírito Santo não veio para convencer o quanto você tem que tirar da carteira. O Espírito Santo veio para convencer você do pecado. Então o Espírito Santo me convenceu de dar 1.000. Eu particularmente acredito que isso é uma decisão de alguém que entendeu e que está fazendo um ato de fé de ajudar a igreja. Mas o Espírito Santo não convence ninguém de dar nada. Porque se a gente falar que é o Espírito Santo que convence alguém de ser fiel, de ser dizimista fiel, o Espírito Santo também não convenceria o pai de família de não trair a sua esposa e de ser fiel para sempre? Acho que é Peraí, verdade. então se o Espírito Santo convence alguém a dizimar e não convence o camarada de não trair a esposa, quer dizer que o Espírito Santo só trabalha em uma área, na outra não? Por isso É uma que tem- decisão. Ser fiel é uma decisão. Devolver o dízimo é uma decisão. O Espírito Santo trabalha a partir do ato que você devolveu. Aí ele vai te dar sabedoria para administrar os seus 90%. Nossa. Ele vai te dar sabedoria para fazer aliança com pessoas certas. Ele vai te dar sabedoria para você entrar no lugar certo, para te colocar a pessoa certa no seu caminho, para você tomar a decisão correta. Agora o ato de entregar é meu. Eu preciso entender que os 10% que eu guardo não muda a minha vida. Mas quando eu coloco aqueles 10% aonde eu tenho que colocar, aquilo faz toda a diferença. Uma base bíblica pra gente finalizar o raciocínio: Jesus está no meio dos discípulos, 5.000 mulheres, fora homens e crianças, estão sentados, uma multidão faminta para se alimentar. Jesus olha para todo mundo e diz: o povo está com fome, precisa dar comida para eles. Apresenta-se um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes. Alimenta uma multidão de 5.000, fora homens e crianças? Não. O que Jesus faz? Pega os 5 pães e 2 peixes, o que ele faz? Levanta para o céu e dá graça. Antes de dar para a multidão, ele consagra a Deus, ele apresenta a Deus. E depois que ele faz aquilo, o que era 5 pães e 2 peixes, alimentou a multidão e sobrou 12 cestos cheios. Sobrou ainda. Sobrou 12. Sobrou 12 para os discípulos. 12. A mesma quantidade de discípulos, a mesma quantidade de cestos. Por quê? Tudo que eu faço primeiro para Deus, primeiro para o céu e depois para mim é impossível faltar. Sobra. É por isso, pastor Ronaldo, que tem muitas pessoas dentro da igreja que você não vê prosperando. Você só vê reclamando. Aí você pergunta, aí muitas pessoas que tá de fora, que entra aquele tal do julgamento. Nossa, então por que você vai para a igreja? Por que você tá lá dentro?
porque a sua vida não muda, você continua na mesmice, mas é por isso, porque não vai pra obra só pra esquentar a cadeira. É conveniente, né? Ele crê no Antigo. É isso. Só pra esquentar a cadeira. Algumas pessoas acreditam no Velho falar que tá na Testamento. igreja. Fala assim, irmão, a hora do dízimo e da oferta. Aí a pessoa fala, não, o dízimo é o Antigo Testamento. Mas quando o pastor chega no culto de domingo falando o gigante vai cair, todo mundo recebe. Mas Golias está na onde? No Novo ou no Velho Testamento? No Velho Testamento. Quando o pastor fala as muralhas da sua vida vai cair, tá no Velho Testamento. Quando o pastor fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, tá na onde? No Velho Testamento. Quando o Senhor fala, praga nenhuma chegará à sua tenda, tá na onde? No Velho Testamento. Agora, quando fala de dízimo, ele fala, não, tá no Velho Testamento. Porque as pessoas só querem o que convém a elas. Elas não querem viver a Bíblia na íntegra. É bom escutar só o que eu quero, só o que me Só que agrada. o que eu quero, eu recebo, é pra mim. O que eu não quero, é eu pra descarto. mim, eu não vivo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, se eu não creio no dízimo porque tá na lei, eu também não tenho que glorificar, não tenho que ir pro culto onde o gigante cai. Porque hoje, eu acho assim, né? Hoje, o diabo ele quer muita gente dentro da igreja, porque tem muita gente se enganando. Ela erra, na mente dela aquele erro ali não é nada, tá tudo certo, né? E ela continua lá falando que é crente dentro da igreja, louvando. Então, pra ela tá tranquilo, tá, ali tá um ambiente legal pra ela, porque ela tá errando, na mente dela ela já desenhou que tá tudo certo e tá lá. Então o diabo fala, pra que eu vou tirar da igreja? Já tá me servindo lá dentro. E isso acontece muito. Eu queria dar um exemplo aqui, eu tenho uma base bíblica pra gente poder trabalhar essa linha de raciocínio. Quando o filho de Jonatas, que é Mefibosete, neto de Saul, ele fica paralítico das suas pernas, que faz parte também dessa história do projeto Maquir. A Bíblia diz em 1 Samuel 4:4 que houve uma guerra em Israel, os rumores de guerras veio, e a ama de Saul pegou Mefibosete nos braços e decide sair correndo para não morrer na guerra. Na fuga dessa mulher, ela deixa Mefibosete cair. E naquela queda ele perde o movimento das pernas. Então em 2 Samuel 9, quando Mefibosete aparece diante do rei, que o rei manda chamar ele, que ele tá paraplégico, ele tá paralítico por causa de 1 Samuel 4:4. O que a gente aprende aqui? Tem tudo a ver com o que vocês falaram. Porque a intenção da mulher é ajudar. Era boa. Ela é boa. Só que ela não tinha preparo para fazer aquilo. O que ela fez? Ao invés de ajudar, ela deixou o paralítico. Por isso tem gente que faz, a intenção é boa, mas não tem preparo nenhum pra fazer. E tá achando que tá ajudando, mas tá matando, tá deixando paraplégico. Tem gente que tá achando que tá fazendo certo, mas tá matando. Porque não é só ter uma boa intenção, não é só achar que dá. Tem que se preparar pra fazer o que eu quero fazer. Quando eu só acho que eu vou fazer e vai dar certo, e não mas me preparo... Mas tem aqueles também que sabem que é errado. Que sabem que é errado. Certo? Mas mesmo assim continua lá. Continua fazendo errado. E esse é o pior idiota. Desculpa a palavra. É o pior idiota. Porque assim, a palavra fala ou você tem que ser quente ou frio. Morno, Deus te vomita. Então o cara, ele tá dentro da igreja, cara, ele tem que ser de verdade. Se ele for de mentira, irmão, é melhor ele não tá dentro da igreja, cara. Tá entendendo? É uma realidade que a gente vive hoje. E o único antídoto pra isso, como eu disse, é conhecer a palavra. Quando a gente conhece a palavra, a própria palavra identifica para nós quem é o verdadeiro ou falso homem de Deus. Quem é o pastor de verdade e quem é o lobo. Quem é aquele que realmente ama as almas e aquele que ama o recurso que as almas trazem. Porque é possível detectar esse tipo de pessoa porque ela fala dela mesma. Ela fala o que convém para ela. Ela usa a Bíblia não como uma verdade, não como a palavra, a palavra realmente aquela que liberta. Ela pega um versículo isolado da palavra, distorce ele para persuadir o povo, os fiéis, a viver e fazer o que ele quer. E não o que a palavra está dizendo. Então, quando a gente conhece a palavra, a gente não ouve uma distorção bíblica e teológica de alguém que está em cima do púlpito, que leva o nome de uma liderança, mas que não prega aquilo que a Bíblia fala. Prega aquilo que ele acha. E aí, aonde começa muitas pessoas serem feridas e machucadas. Tem na Bíblia que fala, né, uma passagem bíblica que fala assim, conhecer a verdade vos libertará. Sabe qual é a dúvida que eu tenho que falar? É o seguinte, qual é a diferença do evangelho e da religião? Certo? Porque hoje tem gente que prega o evangelho e tem gente religiosa. Eu particularmente, eu não creio em religião, certo? Eu creio em evangelho, que leva a palavra de Deus. O evangelista ali que tá levando a palavra de Deus. Religião, eu acho que ela forma divisão, sabe? Porque se é um Deus, por que tem esse monte de religião? É a minha dúvida, né? Assim, Jesus não veio trazer uma religião. Jesus não é uma religião. A religião, a palavra religião, a religião, na verdade, ela aprisiona a pessoa. Ela traz ela nos insere dentro de um sistema.
de um padrão do sistema. O evangelho é boas novas. A diferença da religião pro evangelho é que o evangelho ele não te aprisiona, ele te liberta de verdade. Exatamente. A religião te prende a uma ideia humanista. A religião te prende a dogmas do homem. A religião te prende a verdades impostas por homens que se dizem de Deus, mas que não caminham segundo a palavra. O evangelho não. O evangelho não é um padrão estabelecido na terra. O evangelho é uma transformação de moral, de caráter e de ética. Quando eu tenho um encontro real com o evangelho, o primeiro nível de mudança que eu apresento não é no carro, na casa que eu não tinha e eu compro. É na minha conduta com relação à sociedade. A religião, ela não muda, ela não reintegra ninguém e não devolve o pai que não amava, o pai que não era fiel, o filho que não obedecia para a sua família e para a sociedade de forma transformada. A religião camufla, cobre, traveste alguém, coloca um terno, uma gravata, uma saia e uma Bíblia embaixo do braço. Mas na essência aquela pessoa ainda é a mesma. O evangelho não. O evangelho transforma a gente na perspectiva contrária, não de fora para dentro, de dentro para fora. Por isso Jesus disse assim, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Prova disso é o que aconteceu com Saulo. Saulo matava crente, perseguia a igreja. Só que em Atos 9, quando Cristo tem um encontro com ele na porta da entrada de Damasco, ele cai na porta da entrada de Damasco, perde a visão. Ananias é avisado pelo próprio Deus para pôr as mãos sobre ele. Ele é cheio do Espírito Santo. E no capítulo seguinte, aquele que matava, que perseguia, que prendia os cristãos, está pregando e falando o nome de Jesus. Mudou o caráter. Ele é o mesmo Saulo, é a mesma pessoa, mas o encontro com Cristo não mudou a roupa dele, mudou o interior dele. Pastor, saindo um pouco, esquecendo um pouco religião, falando mais do evangelho. Por que tantas placas, tantas doutrinas? Estou falando só do evangelho. Deus amor, Assembleia de Deus, Bola Branca, e assim vai. Tanta placa, tanta doutrina, e todas seguem o evangelho. O mesmo Mas, né? não vou pra essa igreja. Essa aqui não pode usar brinca, essa aqui não pode usar isso. Não, a outra pode, a outra não pode. Por que não um todo, um só? Uma doutrina só. Uma doutrina só. Porque todas as igrejas são igrejas evangélicas. Mas uma pode uma coisa, outra não pode outra. Um fala uma coisa, outro fala outra. E isso, querendo ou não... Esse bagulho de doutrina é muito louco. Nossa, eu não curto muito. Tipo, não, uma coisa... Tipo assim, tá ligado? Se eu ir num lugar que a pessoa quer me doutrinar, eu já não fico, porque... Oxi, tá ligado, mano? Não. Mas não, você tem, eu tenho uma igreja, hierarquia. Eu fui na sua igreja, você é meu pastor. Eu tenho que respeitar a igreja como que ela funciona. Certo? Então, é uma doutrina. Agora, não, Você tem que se submeter ao pastor desde o momento em que ele é bíblico. Agora, vamos supor, ele é meu Sim. pastor, ele quer me doutrinar, ele quer mostrar um caminho pra mim que eu acho que eu tô errado. Eu não vou no seu caminho. Não. Tá entendendo? Eu, Diego. Não é eu não vou ser mostrar o doutrinar. caminho, Tipo Diego. assim, tem igreja aí que a mulher não se depila. É a doutrina deles. Eles acham que é pecado. É o cabo chega em casa. Aí a gente... Ele acha a mulher dele cabeluda, ele trai. É o diabo? Então, aí a gente volta na questão da palavra. Não, é verdade, pô. Eu vou responder também a do Mateus, mas aí a gente volta na questão da palavra. Quando você conhece a palavra, você aprende, porque a palavra te ensina que você precisa honrar os seus líderes. Você precisa submeter os seus líderes. Então, o inflexível, o coração endurecido, é também um reflexo de alguém que não conhece a palavra. A gente está falando de líderes que não conhecem a palavra, mas também tem as ovelhas que não conhecem a palavra, que não são nem ovelhas, vou chamar de lobo. Chamar de bode. Não honra, desrespeita pastor, desrespeita a liderança, trata mal, faz piada, trata com ironia, faz tudo que não deve. Porque tá na igreja, mas nunca conheceu a palavra de verdade. Quando você conhece a palavra, de verdade, tanto como liderança, como na visão, perspectiva de ovelha, você se submete ao seu pastor até o momento em que ele é bíblico. Ele é bíblico, você precisa submeter, porque não é a vontade do pastor. É a vontade de Deus através da palavra. Agora, a pergunta do Mateus. Por que existem muitas igrejas hoje abertas? Por que existem muitas placas de denominações, de igrejas que seguem aparentemente o mesmo evangelho? Existem um desentendimento teológico, vamos dizer assim, na questão de método teológico e também na questão de metodologia em trabalhar com as pessoas. Algumas pessoas acreditam, são sensacionalistas, não acreditam mais nos dons do Espírito Santo.
Igrejas pentecostais, neopentecostais, pessoas que não acreditam mais no mover apostólico, não acreditam que aquilo que aconteceu em Atos 2 continua acontecendo. Línguas, profecia, libertação, revelação, cura, palavra, eles não acreditam. E outras igrejas já são continuistas. Eles acreditam que o que aconteceu em Atos 2 pode acontecer agora. Esse talvez seja um dos motivos. Segundo motivo é por relação à metodologia de igreja. Metodologia de trabalho. Uns trabalham de uma forma, eles voltam o trabalho para esse tipo de trabalho. Outros voltam o trabalho para esse tipo de trabalho. E aí, assim, eu não vejo como sendo um problema várias igrejas abertas. Eu vejo como sendo um problema a gente ter várias igrejas abertas e não ter a verdade em nenhuma dessas várias igrejas que se abriram. Eu acredito que hoje a gente consegue escolher uma igreja que tem um trabalho perto daquilo que a gente se sinta bem. Só que esse não deve ser o padrão pra gente escolher uma igreja. A gente precisa escolher uma igreja não perto da nossa casa. A gente precisa escolher uma igreja perto da Bíblia. A gente escolher uma igreja muito próxima da Bíblia, não perto da nossa casa. Porque às vezes a gente congrega perto de casa e a igreja está longe da Bíblia. Então existem várias igrejas. Mas a grande maioria delas, como a gente estava tratando aqui, a grande maioria está tratando ela como um mercado. Você entra obreiro, você entra porteiro, vira obreiro, vai a diácono, é uma carreira. Se você não for ungido em 2 anos, você sai da igreja, você vai para outra. Porque na outra vão te reconhecer, vão te ungir. Aí se não te ungir nessa, você vai para outra. Então, algumas igrejas, não vou generalizar, eu conheço igrejas maravilhosas, conheço igrejas sérias, pastores, homens de Deus, que estão caminhando nessa fé, mas existe uma divergência em metodologia de trabalho. Todas levam Jesus, todas pregam a palavra, mas se você for em um culto, em uma aqui e uma outra lá, você vê que existe uma diferença até naquilo que é pregado. Algumas só pregam a teologia da prosperidade. Você vai ter, você tem, você é, você pode, você faz. E outras pregam um reino. Então como seriam essas duas cabeças liderando o mesmo povo? Você chega no culto do domingo, ele diz pra você que prosperidade é andar de carro do ano. Aí você vai no outro domingo, é o outro pastor pregando que tá falando pra você que prosperidade não é ter coisas da terra, prosperidade é ter Deus em você. Então por isso os pastores criaram a sua igreja e estão levando à frente a palavra de Deus, uns de forma errada, outros de forma coerente, mas talvez seja por isso que tantas igrejas, tantas denominações hoje existem, que eu digo, não é ruim isso é bom. Isso é bom porque todo mundo tem um estilo de igreja que quer congregar, desde que ela seja bíblica. Hoje não tem desculpa, eu não vou na igreja porque a igreja não permite eu usar calça. Tem igreja que você pode usar saia, que você pode usar calça, tem igreja que você pode usar um brinco, tem igreja que você pode passar maquiagem. Como o Diego disse, tem igreja que você não pode nem depilar, tem igreja que você não pode assistir televisão. Então hoje a gente tem vários ambientes. Mas com relação a isso, a doutrina não muda, o costume muda. Poxa, pastor, vou dar só um exemplo. O que é doutrina? É aquilo que é imutável, o que Deus estabeleceu. Pecado é pecado aqui, é pecado do outro lado do mundo. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Isso é uma doutrina. Costume é outra coisa. O que é o costume? Costume é aquilo que o homem impõe. Então, nessa igreja, nós temos o costume de que mulher não pode usar calça. Isso é um costume, porque a Bíblia não dá um respaldo para isso. Então, aquele costume é denominacional. Costume. Doutrina, não. Talvez por não entender, a gente leva isso como sendo uma doutrina. Nossa, o pastor colocou uma doutrina, eu não quero, não vou. E a gente não se sujeita a isso. A pessoa que faz isso, ela tem que respeitar a igreja em que ela está localizada. Um exemplo, eu respeito todas as denominações. Tem igrejas que você não pode pregar sem gravata. É um costume da igreja. O que muda, pastor, pregar sem gravata e com gravata? Não vai mudar nada. Só que eu preciso respeitar o costume daquela igreja. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons. Então o costume é bom. Tem costume que agrega. Tem costume que edifica. Já tem costume que ele destrói, ele é destrutivo. Então, são coisas e coisas que precisam ser dosadas. Eu não descaracterizo alguns costumes, só que alguns se tornaram já um campo de heresia que conduz a igreja ao erro. Quando eu coloco a calça, na verdade, a saia como requisito para salvação, eu estou errando. Quando eu falo, quem usa a calça vai para o inferno, quem usa a saia vai para o céu, eu estou errando. Porque eu estou colocando a calça como sendo um adjetivo de pecado e que isso vai condenar alguém. Então o costume ele se torna prejudicial quando eu coloco ele à frente da palavra. Agora, quando a palavra está à frente do costume e aquele costume agrega, isso é válido. Por isso que é bom ter vários tipos de igreja, várias práticas, porque você vai ali, pô, essa daqui é legal, é do jeito que eu gosto, eu gosto de short, então eu vou ficar aqui.
Ah, na de calça já não. Então não vou ficar na de calça. Então, porque assim, quem gosta falou, é o costume da igreja, você tem que respeitar. Tem costumes que são Mas bons. o foco principal, em geral, é a palavra, correto? Precisa ser. Em geral. Então, a mas palavra. como você vai de short na igreja que é de calça? Você fica constrangido. Hoje, a Verdade. questão não é Não, nem o você short, a calça. Hoje você vê que uma turma, eu vou mais nessa igreja porque é mais louvor. Mais louvor. É mais louvor, tá todo mundo ali louvando. E a minoria, vamos dizer, quer mais estar ali, Na quer mais palavra. escutar a palavra. E hoje é de 2 a 3 horas um culto, correto? É isso. Eu, pelo menos a igreja que eu vejo, se retira meia hora A só palavra. pra palavra. E o restante é louvor. Apesar que o louvor também É bom, é válido. É válido. Louvor Faz é uma bom. junção Isso. e fica um negócio bem É gostoso. É bonito, é gostoso. Mas por que tão pouco tempo a palavra, se a palavra é o principal, É o centro, se né? é o centro, é a palavra, por que tantos louvores, tantas oportunidades, todo mundo, um domingo, uma oportunidade, outro mais 2, mas... Não, hoje dá meia hora, 20 minutos pra tempo. palavra. Eu já vi igreja que a palavra é 15 minutos. O restante só louvor, 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 louvor. Se o foco é a palavra, é o que Deus tem pra passar pro seu povo, por que tão pouco Porque tempo? pouco tempo pra palavra e muito tempo pro Palavra. louvor, né? É aí onde entra a questão de entender, de conhecer a palavra de novo. Você vê que a palavra da Bíblia, ela é a resposta para todas as coisas. Não tem como levar o rebanho, levar a igreja, a instituição, as pessoas a Cristo sem pregar. É impossível fazer essas pessoas conhecerem Jesus de verdade. Eu não descaracterizo o momento do louvor da igreja. É importante, é bom, é válido. E aquilo é bíblico, nós precisamos adorar o Senhor. Só que precisamos ter o tempo da palavra. Aí é a pergunta do Mateus. Por que não temos tudo isso? Porque talvez o padrão daquela igreja, daquela instituição, veio assim ou se tornou assim para agradar as pessoas que estão ali. Para ter as pessoas ali. também Porque é pra gostoso. Louvar é bom, adorar a Deus é bom, isso é válido. Mas que tá fora, queria Tá agradar- fora. Sim. Tá fora. Porque quando a gente entra pra palavra, é o momento em que ela vai arrancar da gente o que é nosso e pôr de Deus aquilo que é dele. Então, a palavra tem menos espaço por diversos motivos. Eu podia falar vários motivos aqui. Mas um deles é porque não se tem um preparo para pregar a palavra. Quando você não sabe o que vai pregar, você sobe no altar e fala dos outros, ataca as pessoas, fala de coisa nada a ver e fica chato. A hora Você não vai quer embora, ouvir. passa rápido. Você não te agrega. Você deixa a sua família, você trabalha a semana inteira, você pega o domingo, junta seus filhos, vem pra casa cedo pra ir pro culto. Você senta na igreja, o pastor começa a pregar coisa que não tem nada a ver. A mensagem não tem coerência, ele fala da vida dos outros, da vida de alguém, do cabelo da irmã, da saia do outro, fala um monte de coisa, mas não fala de Jesus. Então, um dos motivos que a palavra é curta é porque a gente passa mais tempo se apresentando do que se preparando. Meu Deus. Jesus teve um ministério de 33 anos, ele passou 30 escondido e só exerceu 3. Isso fica aqui a alusão pra nós de que ministério não é o tempo que você se apresenta, é o tempo que você se prepara. Até hoje a palavra. A gente, é o a, gente preparamento. a gente prepara a palavra em 10 minutos antes do culto. O pastor pega a palavra 10 minutos antes do culto. Ele vai no YouTube, vê uma parte e prega pra igreja. E por não ter conteúdo, 15 minutos se torna muito pra ele. Porque ele não se preparou para aquilo. Ele se intitula líder, se intitula pastor, se intitula pregador, evangelista, missionário, que seja. Sobe pra falar, mas não tem conteúdo. Aí ele prega pouco. A igreja se habituou. Se você passar 1h20 pregando, cansa. Os irmãos não gostam de te ouvir. Porque a cultura da igreja que a gente cresceu é essa desse cultura. jeito. É a cultura que você canta 2 horas e ouve meia hora de palavra. Então, eu podia falar vários, mas um dos motivos que a palavra é curta é porque os ministros não se preparam para pregar. Você se converte hoje, daqui 2 dias o pastor te dá o púlpito para você pregar. Você vai pregar o quê? Sem te levar para ensinar, sem te mostrar o que é Cristo, o que é Evangelho, o que é a palavra. Por quê? Porque para prender o membro na minha igreja, eu dou o púlpito para ele, dou a oportunidade para ele ficar comigo. Porque é mais fácil você encher a igreja dando púlpito para as pessoas do que encher a igreja chamando elas para aprender a palavra. Porque quando você traz a pessoa para perto da palavra, ela vai ser confrontada. Aí você vai conhecer quem é aquele obreiro. Aí você vai conhecer quem é aquele crente. Agora, quando você dá o microfone, quando você dá o púlpito, ele vira crente, ele é o irmão que tá com você. Agora chama ele para ensinar, chama ele para palavra, fala para ele onde que ele tem que melhorar. Aí você perde um membro, você perde um obreiro, você perde uma família. Então por isso é mais fácil manter os louvores do que a palavra. Quando eu faço a exposição bíblica, a tendência é eu esvaziar a igreja dos emocionados e encher ela dos convertidos. Então hoje os cultos são mais na alma do que no espírito. A gente chora no louvor, sente Deus, é bonito, é legal. No domingo, na segunda-feira, a nossa vida não muda. Porque
Porque como o que lidar muda a com nossa isso, vida pastor? não é... Como lidar com Com isso? esses membros. Como Tipo, assim? nós sabemos que a igreja é feita de cargos. Deus divide as responsabilidades para não ficar tudo em cima Isso. do pastor. Tem regente, tem obreiro, Tudo isso. tem um membro que está na casa de Deus há 2 anos e que não aceita um outro Não ser que disciplinado, chegou embora. há 6 meses e Cresceu. cresceu. Tipo, já é um obreiro, já pegou um cargo, ou faz parte de uma diretoria de alguma coisa. Como lidar com esses membros? Porque É complicado. A gente sabe que tem muita gente, eu vou usar esse termo, né? Tem muitos crentes mimizento, né? Mimizento. Nossa. Se você falar não pra ele, já ele sai da igreja. Ele desvia, ele vai pra outro lugar, você não que nem a presta. Chiquinha, né? Falando Falando um monte de mais mentira. tempo. É porque ele quer acabou de público. chegar. É público, tá atrás Ele de quer status. público. Isso tudo tá conectado a pessoa não conhecer a palavra. Esse tipo de pessoa dói, que quer público, que quer oportunidade, que quer aparecer, ele não conhece a palavra. Se você sentar com ele para falar da história da Bíblia, da história da igreja, a história dos mártires, para falar sobre justificação, regeneração, para falar sobre Cristo, para falar sobre o Espírito Santo, ele não vai saber te responder. Ele é raso. E porque ele é raso, ele é ciumento. Ele não aceita ser corrigido. Então, o remédio para essas pessoas é a palavra. Só que você não consegue vacinar, dar remédio para quem não quer beber ele. Então, não é que as igrejas não tenham o remédio. É porque muitas pessoas não querem o antídoto, não querem beber. Elas querem continuar daquele jeito. Elas querem aparecer, querem um púlpito. Eu já perdi pessoas, membros da igreja, que chegaram e quiseram um púlpito. Pastor, eu prego. Pastor, eu sou pregador, eu sou evangelista. Se precisar de mim, eu tô aqui. Eu disse, amém, vamos cultuar. Fica aí com a gente, vamos cultuando. Passou uma semana, cultuando, um mês, o cara cultuando, não aconteceu nada, ele não teve uma oportunidade e foi embora. Foi pra outra igreja. E chegou na outra igreja e foi abraçado. Foi pro púlpito, foi pregar. Teve palavra, tá firme lá. Pastor, isso... Firme é o que ele mostra, né? Não, assim, pastor, tá bem. É isso, é real, isso é real. A igreja precisa abraçar o camarada, precisa. O pastor precisa dar oportunidade, precisa. Mas púlpito não é lugar de tratamento. O púlpito, eu sempre digo isso pros obreiros, pra quem tá mais próximo de mim, púlpito não é laboratório pra gente fazer experiência. Só sobe lá quem tem algo pra falar. Essa frase de que não olha pra mim que eu não tenho nada pra te dar, é frase de um derrotado. Porque se você não tem nada pra falar, você não tinha nem que estar aí. Você tinha que estar aqui embaixo. Só sobe aí quem tem alguma coisa pra falar. Se você não tem nada pra falar, você tem que ir pro seminário, você tem que fazer uma faculdade, você tem que estudar teologia, você tem que conhecer Deus de verdade. Então, por causa disso, a gente põe pessoas no altar, vocês não conhecem Cristo, está visitando a igreja pela primeira vez. Você chega lá, tem um cara que se converteu há 2 meses pregando. Ele vai falar um monte de coisa na sua cabeça. Quem é o pastor? Quem tá pregando, quem tá no altar. Você não vai saber que o pastor tá sentado atrás. Quem tá com o microfone, o primeiro visitante que olhou, aquele cara é o pastor. O cara prega, dá 2 semanas e ele tá desviado. O que acontece com esse membro que tava na igreja? Nossa, o pastor saiu da igreja. O irmão tava pregando agora, já tá aqui, escandalizou. A culpa é de quem? A culpa é do irmão. Dá seu número pra nós pra bagaceira. A culpa, é verdade, a culpa é do irmão que você fala. A culpa é do irmão que caiu? Não. A culpa é do irmão que caiu? Não. A culpa é do visitante que não foi tolerante com o erro daquele irmão que pregou naquele dia, mas caiu um mês depois? Não. A culpa é de quem? A culpa é do líder. É do líder porque pra segurar o dizimista ele dá o púlpito. Ronan, igual você pega, ó, presta atenção, sobre bebida. Certo. Tem pastor que fala que não é pecado. Fala que a Bíblia não diz que a bebida é pecado. Mas a Bíblia adverte. Não beber e se embriagar, correto? Aí até é legal. Mas eu acho assim, isso é o que eu acho. Um pastor sendo um pastor, não leva mal ele beber? Assim, eu vejo aonde isso pode levar a gente. Eu não posso afirmar aqui pra você que a bebida em si é pecado ou não beber é pecado. Eu acredito numa ética, numa conduta e uma ética moral. Como cristão, eu não vou participar de algo que me tire a lucidez a ponto de me fazer pecar ou errar ou escandalizar o evangelho. Então, quando eu tive um encontro com Cristo, eu me afasto de tudo aquilo que traz a vida de novo ao velho homem. Então, eu não deixei de beber porque é pecado. Eu deixei de beber porque eu não preciso beber. Eu sou completo em Cristo. Quem bebe, bebe pra quê? Pra se embriagar. Pra esquecer os problemas. Não, pra ficar desmantelado. Pra ficar desmantelado. Então eu não preciso disso. E tem uns que falam que pode porque não é pecado. A Bíblia não diz que a bebida é pecado. O meu pensamento é igual ao seu. Você ter mudança de vida, aquilo ali, o que a bebida traz? Tragédia, desgraça.
homicídio, Entre dentro da várias família, coisas. em tudo. Então, como você vai fazer? Eu sou pastor, eu prego felicidade, saúde, prosperidade, transformação de vida e vou beber. Eu acho errado, mas tem uns que, beleza, tudo certo, não é pecado, eu vou beber. Nessa perspectiva, eu tô errando porque eu tô induzindo outras pessoas ao erro, né? Talvez eu tenha estrutura pra isso, pra lidar com isso, mesmo sendo errado, mas alguém que me vê fazendo, eu já tô induzindo outra pessoa a fazer também. E aí eu devolvo o membro da minha igreja, que veio do alcoolismo, pro álcool de novo, porque ele me vê como um líder bebendo. Então, o pastor bebe, eu vou beber também. Então, não é só a minha vida. Quando eu me torno um líder, eu não penso só em mim. Eu penso que as minhas atitudes podem nortear toda a igreja. Então, por isso, eu preciso medir as minhas atitudes. Mas porque eu tive um encontro com Cristo, eu não faço. Eu não parei de beber, de fazer tudo que eu fazia, eu, Ronan, porque eu sou pastor. Eu parei de beber porque em Cristo eu encontrei o que não tinha na bebida, no lança-perfume, na maconha, em nada. Em Cristo eu sou completo. Então eu fui proibido de fazer. Eu não preciso mais fazer, porque Cristo, ele é muito mais que tudo isso na minha vida, na minha casa. Porque você pega, um menino de 21 anos, que vai pra Cristo. Hoje, a gente para pra conversar com você, a inteligência... Porque só pode vir de Deus. Porque 29 anos é garoto ainda. Então presta atenção. Uma carga, uma puta de uma responsabilidade, cara. Você com 21 anos, tendo que ensinar, tendo que falar palavras boas pra uma pessoa de 50, que é maduro. Então é uma responsabilidade pesada nas suas costas. E hoje eu vejo você com essa maturidade legal, cara. Eu admiro você mesmo, viu? Admiro o jeito que você trata a vida. O jeito que você ensina. Eu fui na sua igreja, eu posso falar. O jeito que você ensina. Muito bom mesmo, muito bom. É apostólica Guerreiros de Cristo. É top. Porque umas ovinho e outras o suco. Isso quer dizer do ovinho na Santa Ceia. O vinho. Tem muita igreja que na Santa Ceia serve o vinho. Serve o vinho. É assim. Fala que é... Existe uma diferença. Aí suco de uva, né? Porque eles falam que era suco de uva, mas bebê d'água. Então, assim, fala o vinho. Teologicamente, a gente tem dois buracos de prejudicial para a interpretação. Nós temos, teologicamente, a gente tem dois buracos para que haja uma interpretação, uma exegese correta do texto. Primeiro, o tempo. Tempo fala de cultura, tradição, costume. Então, os dias de Jesus, para hoje, existe um buraco chamado tempo. Segundo, a linguística. A tradução do texto do Novo Testamento, a grande parte dela é traduzida no grego koiné, que nós hoje temos ela transliterada para o português. Então, algumas expressões bíblicas na tradução, João Ferreira de Almeida, NAA, NVI, King James, todas essas traduções, elas trazem a palavra português do texto, a nossa linguística portuguesa. Se nós lermos ela na perspectiva original, que é o grego koiné, a gente vai entender e conseguir extrair a interpretação correta do texto. Agora a gente vai chegar lá. O que era o vinho que Jesus disse? Não é o vinho com teor alcoólico que se coloca por uma empresa, uma indústria. O próprio suco da uva tinha o seu teor alcoólico, mas era o suco da uva. Não era o vinho que a gente tem hoje. Por isso, quando eu leio vinho na Bíblia e vinculo o vinho com o vinho que eu tenho hoje, eu estou errando teologicamente. Porque a gente tem dois passos: a cultura e a linguística. Não dá para vincular o vinho que Cristo serviu ou com o vinho que a gente tem. São coisas diferentes. Então, o vinho que Jesus servia lá, que eles bebiam lá, era o vinho do puro suco da uva, que em si já tem um teor alcoólico, mas muito mais baixo concernente àquele que a gente tem hoje. Então, quando a gente olha para o texto e o texto diz vinho, a gente não pode igualar o vinho de hoje com o vinho que a gente Noé tinha. Ficou bebo, né? Porque bebeu uma grande quantidade. Agora vamos lá. Não, porque ele bebeu só o suco da uva. Pastor, eu bebo vinho ou suco da uva? A gente tem que beber o suco da uva. Se é a uva pura e tem um teor de álcool, é o suco da uva. Só que um copinho, ou um copo assim de suco de uva normal, não vai deixar o cara embriagado. Então, pô, aí vamos lá. Eu tomo 4 copos de suco natural mesmo, da uva, e já fico meio na brisa. Não fica. Não fica na brisa. Então Noé tomou suco pra caramba, que eu vou falar pra você. Ele chapou, pô, só com o suco da uva.
Não, na verdade. Não, então, existe um teor de álcool, sim. Na uva em si já existe teor de álcool. dela, A própria né? dela já existe. Já existe. Mas o que Jesus está falando da ceia, de beber, de tomar a ceia, não é a quantidade que é tomada. Mas Jesus vincula, relaciona o suco e o pão como sendo dois elementos da ceia. Só que por muito tempo a gente levou a ceia como sendo esses dois elementos. A gente aprendeu, até algumas pessoas, eu já frequentei a igreja católica também, eu aprendi que não podia morder a hóstia lá, porque senão você estava mordendo Jesus. E na igreja cristã, as pessoas estão vivendo a transubstanciação. O que é a transubstanciação? É transformar literalmente o pão no corpo. Quando eu digo, esse pão é o corpo, esse suco é o sangue de Jesus, eu estou fazendo isso de forma errada. Por quê? Porque Paulo disse assim, ó, fazei em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a seguir. Em memória. Então, o pão e o suco da uva não são literalmente nem o corpo nem o sangue. Eles são símbolos que representam Jesus. Mas ele precisa ser feito na perspectiva de lembrança. Jesus estava dizendo, quando vocês pegarem o pão, quando vocês pegarem o vinho, o suco da uva, vocês vão beber ele em memória de mim. A ceia, então, não está vinculada ao ato de comer o pão ou de beber o vinho. Por quê? Porque a palavra ceia, do grego koiné, se translitera para deipinon. Deipinon quer dizer passar tempo juntos. Então, quando Jesus chama os seus discípulos para ceiar, ele não está falando como o pão e beba o cálice. Jesus está dizendo para eles assim, passem tempo comigo. Então, ceiar não é sentar na mesa e comer o pão e beber o cálice. É depois que você come. Porque tem muita gente que come o pão, bebe o cálice, mas não passa tempo com Jesus, não tem vida com Jesus. Tem vida. Então eu posso ceiar no domingo e ver uma vida de prostituição na segunda. Só que quando eu entendo que é ceia, eu não só como pão e bebo cálice, eu vivo uma vida com Cristo. Então ceiar não é comer, é viver uma vida com Ele, é viver uma vida com Por isso Jesus. que ele pega e fala assim pra nós, quando vai tomar Santa Ceia, se examinar. Examine-se a si mesmo. Examine-se, pois Vamos homem lá, a si mesmo. Eu tô desmantelado, vamos supor. Aí eu vou na igreja. Eu posso tomar Santa Ceia? É uma decisão particular sua. Beleza, e se Ninguém amanhã eu pode não tomar mudar? essa- Tomei hoje, amanhã eu não mudei. Então, nenhuma pessoa pode tomar a ceia de ninguém. Eu não posso proibir ninguém a tomar. Eu preciso conscientizar você. A responsabilidade da sua. Mas Porque ela Paulo também condena? fala Ela isso. me condena? Paulo falou na perspectiva de alimento. Ele disse assim, todo aquele que bebe, come desse pão e bebe desse cálice, não discernindo. O não discernir ali, Paulo está dentro de um contexto onde a igreja de Corinto se reunia e os ricos, os que tinham mais dinheiro na época, eles comiam o que eles traziam. Os pobres que não traziam nada ficavam com fome. O que acontecia? Os ricos comiam primeiro e o que sobrava ficava para os pobres. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que come e bebe não discernindo, não discernir aqui é entender o que aquilo é. Não é um alimento comum. Você não tá comendo uma pizza, você não tá comendo uma coisa natural. Isso aqui tem uma isso aqui tem uma simbologia. Isso aqui nós fazemos isso em memória. Então, o não discernir é não entender o que eu tô comendo. O que me tira do ato da ceia é o não discernimento da cerimônia que eu tô participando. Aí por isso Paulo, no versículo a seguir, ele vai dizer assim, ó, quem tem fome come em casa. Porque isso aqui não é uma comida natural. Nós estamos aqui em memória de Cristo. Então, pastor, eu posso ceiar? Ou não posso ceiar? Quem decide isso é a própria pessoa que vai ceiar ou não. Então ela precisa entender que o que ela está fazendo é em memória de Cristo, é discernir. E essa palavra discernimento também está vinculada a discernir quem eu sou. A gente aprendeu por muito tempo, acredito que o Mateus, vocês que estão aqui também aprenderam isso. No dia da ceia a gente pede perdão, se arrepende, dobra o joelho, chora, manda mensagem, porque a gente aprendeu que o dia da ceia é dia de se arrepender. Só que na verdade não é. O discernir que Paulo está tratando ali, não está tratando do que você fez na semana. O discernir, Paulo está tratando da sua origem. Quem ceia precisa discernir que é pecador e é eternamente dependente da graça de Deus. Quando você reconhece a sua origem de pecador, você ceia porque você precisa da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Não é sobre uma briga, uma discussão e vou parar de ceiar. Não é sobre isso. É sobre entender que eu sou. Porque tem gente que faz aliança com o irmão do lado, mas continua vivendo em pecado em Deus. Pastor, já nossa conversa se encerra. Eu deixei para perguntar isso no final, que é uma coisa bem forte. Eita. Referente a céu e inferno mesmo. Falar um pouco dessa transação de vida, morte, que são duas coisas que existem hoje
Uma pessoa morre, umas falam, ah, foi pro céu. Fez mal a vida toda. Pô, tirou vida de várias famílias. Só fez o mal a vida toda. E tem pessoas que acreditam que essa pessoa tenha ido pro céu. Não, pro céu. Você vê as pessoas postando, não, virou um anjo. Foi pro céu. Eu queria que você explicasse um pouco essa transação de vida, morte, céu, inferno. Um pouco dessa... De uma forma bem simples, primeiro, a salvação, ela não é por mérito, não é meritocracia. A salvação, ela é pela graça. Nós somos salvos pela graça. E o que é graça? É aquilo que a gente não merece. Então a gente não pode pautar a salvação de alguém pelo que essa pessoa merece ou não merece. Pô, fulano era legal, era bonzinho, era pastor da igreja, vai ser salvo. Não, porque a salvação não é por mérito, é pela graça. Essa história que a gente ouve é uma história de algo que foi criada por alguém para confortar os familiares, né? Ai, mais um anjinho que foi brilhar no céu, uma estrelinha, ora por mim daí de onde você tá. Só que Jesus contou uma parábola do rico e do Lázaro, e Jesus deixa claro naquela parábola que não é uma parábola, é uma história real, porque dentro de todas as histórias que Cristo contou, a única história que ele dá nome é essa. Todas as parábolas são formadas de pessoas ilustrativas que não têm o nome. Os personagens não têm o nome. Vou dar um exemplo. A mulher do fluxo de sangue. Não tem o nome. Ninguém sabe o nome. O cego de Jericó. Ninguém sabe o nome. A viúva de Naim. Ninguém sabe o nome. Nessa história, Jesus fez questão de dar um nome. Ele chamou de rico e Lázaro. Então isso não é um conto, uma parábola para que haja entendimento daquele que está ouvindo. Isso é real. Teologicamente, a gente acredita que isso é real. O que acontece nessa história? O rico e o Lázaro estão vivendo justamente esse período de transição, de julgamento ali. Dentro dessa pergunta que você me fez. Lázaro, pobre. Não tinha condição nenhuma. A Bíblia diz que o rico olha para Lázaro, para onde Lázaro está, e o rico diz, eu tô com sede. Molha a minha língua. Avise os meus familiares que aonde eu tô, para que eles não possam vir para onde eu tô. Então, dentro dessa perspectiva, fica claro que não se trata da vida que eu vivo somente. A graça me salva, mas a vida que eu vivo também pode me levar à condenação ao inferno. Pode me levar a uma sentença. Eu não conquisto a salvação, mas o meu estilo de vida pode fazer com que eu perca ela. Então, eu não posso levar a graça como sendo uma graça barata que me isenta da consequência. Não é a hipergraça. A graça é uma oportunidade, mas nunca é uma oportunidade para que eu continue na prática do pecado, dizendo, não, eu não vou ser salvo porque eu mereço. Eu sou salvo pela graça, então eu vou viver da vida da prostituição, vou viver a vida à torta à direita. Não é sobre isso. A graça é uma oportunidade dada por Cristo que pode nos levar à salvação, mas o ápice de tudo isso é o arrependimento. A base para a gente tratar isso é o ladrão da cruz. Jesus está pendurado lá de 2 ladrões. E naquele dia, um estava dizendo, desce daí, salva-te a ti mesmo e faz com que a gente desça também, se você é o Cristo, se você é o rei dos judeus. O outro disse, estamos aqui porque merecemos, ele não fez delito algum para estar aqui. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. O que aquele ladrão da cruz fez naquele dia? Ele reconheceu. Primeiro ele disse, ele não merece estar aqui, eu mereço. Reconhecimento aqui fala de arrependimento, porque todo mundo que se arrependeu reconhece que errou. Então aquele ladrão reconheceu e se arrependeu. Depois ele reconhece quem Cristo é. Ele diz, lembra de mim quando entrares no teu reino. Então só tem reino quem é rei. Ele reconheceu quem Jesus é. Aí Jesus disse para ele assim, ainda hoje estarás comigo no meu reino, no paraíso. Ou seja, fica claro que não é pela vida que eu levo, porque o céu, a palavra sobre salvação, sobre pós-vida, foi liberada para um ladrão que está na mesma condenação que Cristo, mesmo Cristo não merecendo. Então, pastor, a estrelinha foi brilhar no céu, tá olhando por nós? Não. Essa conversa é real de que fulano, beltrano veio visitar? Não. Não existe contato com aqueles que partiram para cá. Não existe. Não existe contato. Porque Lázaro não tinha contato com o rico. Eles não se comunicavam.
nenhum pelo outro, com base na história que eu contei do rico e do Lázaro. E com relação à salvação, a gente precisa entender que a graça não é uma graça barata que me dá campo para viver em pecado. A graça é uma oportunidade para que eu me arrependa e desfrute daquilo que Cristo já preparou para mim. Então morreu, acabou. Tipo Acabou. assim, não tem isso de visitar esse Não, sonho. não tem purgatório. A igreja cristã não acredita em purgatório. O que é o purgatório? Purgatório é onde as pessoas, os católicos acreditam que essas pessoas morrem, vão pro purgatório para preparar a sua alma para que possam ter um encontro com Jesus. Não existe. Morreu, acabou. Esse negócio que vai pro selo de Abraão, as que como é que funciona? as que conhecerão o reino de Deus até a vinda de Deus, essas pessoas que morrem. Vinda de Cristo, Isso, eles estão que morre em dormindo em Cristo. Cristo. Como o texto de Mateus diz que eles ressuscitarão. Eles estão dormindo em Cristo. Então, tipo assim, você foi Esse dormir que morreu, tipo um sono. Eles estão dormindo em Cristo. Os justos estão dormindo em Cristo. Os justos. Todos estão dormindo em Cristo. E todos acordarão, despertarão para o julgamento. Ainda não é o julgamento, virá o julgamento. Virá ainda. Virá o julgamento. E aí todos seremos julgados. Então a morte ainda no tema assim não é... Como é que fala? Não acabou ainda. Não. Ou não, então vamos lá. Pós-julgamento acabou. Aí, beleza. Aí fala que Jesus vem, busca os deles. Aí tem a situação do anticristo e tal, que é 6 anos, né? Que fala 7 anos, não sei. Os anos da tribulação? Isso, anos da tribulação. Mas nessa, vamos supor, esse povo que Jesus buscou. Se ele buscou, é porque tá salvo. Esse também passa por um julgamento? Assim, existem duas, na verdade, 3 visões aí com relação ao arrebatamento. O pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista e o milenista e o helenista. Nós acreditamos que a igreja não estará aqui na grande tribulação. Pelo menos eu acredito que a igreja não estará aqui na grande tribulação. A igreja será tirada daqui e nós estaremos em Cristo. Toda essa tribulação vai ser passada aqui por aqueles que não foram salvos em Cristo. Já a Bíblia nos dá margem para pensar e defender todas essas outras 3. Pós, pré, milenista e helenista. São pessoas que acreditam que a igreja vai passar, são pessoas que acreditam que a igreja não vai passar. Então é uma questão teológica. Eu acredito que a igreja não estará mais aqui. Os salvos já estarão em Cristo e a grande tribulação vai acontecer. Mas, então, essa igreja que não vai estar aqui, vamos lá. Ele rebateu a igreja. Certo. Essa igreja que ele rebateu já é salva? Já ele é veio salvo. buscar. Essa Já não é tem salvo. julgamento. Já é salvo. Não, aí já foi o julgamento. A grande tribulação vem pós-julgamento. Ah, tipo, ele vai julgar. Deus Isso. Aí acabou. vai julgar. Julgou, ele vem buscar a igreja. Isso. Certo? No arrebatamento. Isso. Aí vai ter essa etapa, esses 6 anos, 7 anos, não sei. É a grande tribulação. A grande tribulação. Veio o julgamento da igreja, acabou. Depois do julgamento... Aí O nessa grande julgamento acabou. tribulação... Segue-se o juízo, acabou. Beleza, essa grande Aí tribulação ainda vai ser gente salva. Não. Se passar por ela. Não. Não. Nada da tribulação não vai. Assim, é porque assim, ó, é um assunto muito complexo. Tem pessoas que acreditam que Cristo arranca a igreja e a tribulação vem. Certo. Eu acredito nisso, é. Pré-tribulacionista. Pós-tribulacionista. A igreja vai passar pela grande tribulação, seremos arrancados daqui, e aí Jesus vem então o juízo. Jesus que ficou... Milenista. Cada um é uma linha de interpretação e a Bíblia dá margem para tudo isso. Tipo, você fala que tipo, a tribulação vem, a igreja passa Passa pela tribulação. E Jesus vem chega. e arrebata. Isso. São linhas de pensamento Arrebatou, teológico. quem ficou já foi. Isso. São linhas de pensamento teológico. E- Vários textos bíblicos apoiam essa linha de interpretação. Então é uma questão de interpretação teológica. Eu acreditava assim, que Jesus vinha, arrebatava, e aquele povo que ficava aqui tinha uma Mas segunda é uma chance, chance de... Não. que ele ia passar pela tribulação. Seja milenista, pós, pré, passou-se o juízo, acabou. Não tem mais. Aí ficou, Acabou. então já era. Ficou. Então, eu aprendi isso agora. Porque na minha cabeça que era assim. Aprendi agora. Vocês têm que aceitar tudo, voltar tudo pra Jesus, então. Porque na minha cabeça. Não, é verdade. Eu sou meio leigo mesmo nessa parte. Porque assim, eu pensava isso, que Jesus vinha, arrebatava. E ainda. Justificava e ia Porque ter fala segunda assim, chance. porque a Bíblia fala que ainda vai vir 2 profetas, né, na tribulação, falar a palavra de Moisés Deus. e- Por isso que eu. Nossa, Você entende? Tipo assim, falar. Eu não sei como. um assunto que é. muito complexo esse assunto. Né? do Que fala, arrebatamento. né? Que falava que depois vinha 2 profetas, vinha falar de testemunhas. é isso, 2 Alertados, testemunhas, foto completa. falava de Testemunhas, a Deus. besta que sai do mar, mulher Isso. grávida.
tudo isso foi anticristo, tudo isso é falado, sim. É um É um assunto assunto... complicadíssimo de se entender. Nessa parte, então... É um assunto bem complicado de entrar. É um assunto bem delicado pra falar com relação Mas eu ficar à aqui- salvação. A gente vai ficar aqui um bom tempo pra deixar Não é- claro pra todo mundo que vai ver, né? Porque a gente começar a falar e não chegar num consenso, numa finalidade, vai ficar uma dúvida grande. Então, é um assunto bem delicado. Mas, a princípio, pastor, eu não entendi muito a questão da julgamento, pré-julgamento. O que eu faço? Entrega a vida pra Jesus e fica com ele. Pré, pós, milenice e helenice. Se tiver com Cristo, você vai com ele. A única Na certeza dúvida- é que nós sabemos que ele tá voltando, Na né? dúvida- Fácil não é. Na dúvida é ficar com ele. Fácil não é. Mas é o certo. Isso, não, na verdade, Porque eu creio que hoje você, como homem de Deus, com 29 anos, liderando, cuidando de gente, lidando com gente, você deve passar por cada decepção, cada coisa que tem que aguentar, tem que falar assim, não, eu sou de Deus, eu tô com Deus, é esse que eu quero, é esse o propósito da minha vida, porque fácil não é. bastante. Às vezes, Paulo disse que o pastor dá conta de todas as almas, ele quem vai dar conta de todas as almas. Só que o escritor aos Hebreus diz que a gente precisa se submeter aos nossos líderes, honrando os nossos líderes, para que eles sirvam com alegria e não gemendo. Então ninguém consegue aliviar um fardo de um pastor. Ninguém consegue fazer o exercício, o ofício, a chamada de pastorear ser mais tranquila, menos árdua. É árdua e vai ser árdua. Só que como ovelha, como obreiro, como membro, eu consigo fazer o meu pastor carregar o fardo pesado, mas não gemendo. E sim com alegria e com prazer. Como? Quando eu me submeto, quando eu participo, quando eu honro, quando eu ouço, quando eu peço direção antes de fazer alguma coisa, quando eu me envolvo, quando eu sinto, quando eu não sou só um membro de cadeira, mas quando eu sou um membro envolvido com a necessidade ministerial da igreja local. Então, existe 2 pontos. O ponto do pastor que tem uma responsabilidade e da ovelha que não entende a responsabilidade do pastor. Quando a gente não entende a responsabilidade do pastor, a gente acha que o pastor não tem família, que o pastor não pode tirar férias, que o pastor não pode viajar, O pastor não é ser humano. que o pastor não Se o pode ter pastor um carro. viajar, se dá uma... verdade. Tirar 5 dias, 3 dias... Pronto, pastor, o diabo não para, você vai O parar. pastor tem de ser um robô, né? Na mente Pastor, o deles, diabo né? não parou, você vai parar, é por isso que eu vou parar. O diabo não para porque ele é tribulado. E Sou você filho de Deus. é filho de Deus, Sou filho de exatamente. Deus, eu vou parar, eu vou descansar, eu vou viajar, eu vou curtir minha família. A sede da sua igreja fica na onde? A sede da igreja fica em Santo André. O presidente é o... Diógenes Carvalho, Ele tá lá na sede de Santo André. em Santo André. Ele é o apóstolo é uma benção também. Uma benção. Ali é pancada, ali abre umas lives meia-noite, Já- 1h da manhã e tá ao Opa, vivo no derreter. Face. E Uma é benção, só. uma benção. E quando ele apaga todas as luzes, é só no escuridão, é só a voz dele. Grossa. E o bagulho fica doido na madruga, hein? Pastorear é complicado. E eu acho que todo pastor, ele ora pra ter pessoas não perfeitas, mas leais, né? Pessoas leais. Perfeitas não existe. Nem o próprio pastor não é. Mas leal, porque o leal, ele não quer o seu lugar. Ele quer te ajudar a ficar no lugar que Deus te chamou. Meu Deus. Agora o invejoso não. O invejoso seu ele quer o seu lugar. lugar. Come salgadinho, pastor Ronaldo? Entendeu? O invejoso ele quer o seu lugar. Então eu tô evitando comer, quando eu comer eu vou dar lugar. Come. Não, aí dá lugar. Aí eu já fui com ele nas Crente pizzarias come, aí de crente quebrada come. aí, meu Deus do céu, viu, filho? Eu tive que falar pra ele, nossa, a camisa tá colando na barriga, viu, pastor? Gostosinho. Tá chegando daqui a pouco. A pizzaria Mr. Boy aí vai tá fortalecendo nós. Daqui a pouco as pizzas tá aí, ó. Salgados aqui, ó, do Buri. Vinícius. Do Salgadinho, Vinícius, Mr. Salgadinho. Mr. Salgadinho aí na Melhor. avenida, aí na General Uma Barreto, aí no benção, Silvinho, uma ó. benção. Quem quiser lá, ó, só dá um gritão no Buri lá no Vinícius lá, ó. Top demais de linha, Melhor. viu? É, pastor. Então, pastor, falar de Deus sempre é bom. Muito bom. Então, pastor, aqui eu quero agradecer a sua presença, viu? A humildade, a simplicidade que você teve em atender a gente, vir aqui no primeiro programa. Eu fico muito grato, eu falo por mim, muito grato. O Bui vai agradecer o Matheus aí, tá bom? Deixar meu agradecimento aqui, né? Sou muito grato, aprendi demais hoje aqui com o nosso amigo e pastor Ronan. Sou muito grato à vida dele. Aliás, que a gente já se conhece há muito tempo, né? Verdade. E é isso aí, Ronan. Tamo junto. Fico muito feliz que hoje você está nessa posição que você se encontra. E de uma coisa você pode ter certeza, você é uma referência para muitas pessoas. E é isso aí, tamo junto sempre. Gratidão, gratidão. E Pelo tempo, né? você tá aqui hoje,
Mas nós já tá abrindo o convite para as próximas, viu? Vai Que só a voltar, presença vai, aqui. Ei, tu chegou aqui, o Espírito voltar na Santo hora. chega atrás, pô. É uma benção, Vou pô. voltar com novidade na Que Deus próxima. continue abençoando o projeto. Aí você Voltar com vem. novidade. Ó, Vambora. o convite tá estendido, tá? Pra próxima. Eu quero agradecer mesmo, de verdade, cara. Você tá acreditando no projeto, viu? Porque eu vou falar pra você, não é fácil, irmão. É um projeto onde muita gente é muito não, sabe? E tem uma pessoa que nem você, não, Diego, vamos lá. Tô com você, irmão. Se você precisar, encosta. Cara, é gratidão mesmo, de verdade, irmão. Que Deus te abençoe, abençoe todos os membros da igreja, viu? Abençoe seus líderes, seus pais, sua esposa, seu filho. De coração mesmo, viu? Amém. Contar com nós aí, que nós tá Amém. à disposição também. Eu também quero agradecer aqui vocês, o podcast, Nós na Fita, Diego, Matheus, o Buiú, todos os patrocinadores, né? Que estão ajudando a fazer isso aqui acontecer, a família de vocês. Agradeço pelo carinho de o Diego ter lembrado da gente para estar aqui. Eu não estou aqui defendendo placa ministerial ou a cultura de alguém que ela acredita ser errado ou não. A gente está aqui com o propósito de esclarecer algumas coisas, falar, bater um papo legal, falar de Jesus, e eu me sinto agradecido de estar aqui. Eu queria também agora aproveitar essa oportunidade para agradecer a minha esposa, agradecer os meninos da barbearia que pediu para mandar um abraço para O eles lá. Lucas, o Abraço, Emanuel. É nóis. Mano, cara é Passar aí, zica. vai dar um tapa, hein? Manuel e o Lucas, menino da barbearia lá, meu filho, Vitor, minha bênção, meu amor da minha vida, minha esposa, toda a igreja, o pessoal da igreja compartilhou, que participou, pastor Romés, pastor Simone, todos os obreiros. Queria agradecer de coração, agradecer vocês pela oportunidade, e se eu for convidado de novo, vou estar aqui de novo com vocês. Então você já vai ser em nome de Jesus. Tá aqui, eu vou ter bastante novidade aí pra contar pra vocês aí na próxima, tem bastante assunto. Agradecer, só agradecer, e que Deus abençoe você, que Deus abençoe a família de vocês, que todos que estão assistindo esse podcast possam procurar a igreja mais próxima da Bíblia, né, que tem aí pertinho de você, que você possa cultuar, que você possa entregar a sua vida para Jesus, que você possa ir à igreja. Mateus tem uma essência cristã, família cristã, pai, a mãe, tem que ficar firme com Jesus. Diegão, se falava Diego, vixe, Diego Buiú aqui das antigas, desde a vielinha lá, pregando, e não lá cortar o cabelo do Diego. Lá dentro de casa, né? Lá atrás, né? Lembra? Então, assim, precisa. Eu tenho orado por vocês também. Eu não tô aqui só participando, eu orei, eu me preparei para estar aqui, para que pessoas fossem abençoadas através desse trabalho. Sei que vocês vão tratar muitos assuntos aqui, mas que essa noite seja uma noite de que vidas possam ser abençoadas e alcançadas em nome de Jesus, tá? Então, como hoje é o primeiro dia, eu queria fazer uma oração. Amém, agora. Vamos orar, quer que levanta, quer ficar sentado, ficar sentado, ficar sentado mesmo. Então vamos orar, então. Vamos orar. Fica tranquilo. Você que tá aí no podcast, você que tá vendo agora, você que tá acompanhando aí também, feche seus olhos aí onde você puder. Eu queria fazer uma oração por você e deixar uma palavra. Senhor, nós louvamos ao Senhor por esse momento. Hoje é o primeiro dia desse podcast, deu esse início a esse projeto. Quero pedir que o Senhor edifique vidas, famílias através dessa edição de hoje que nós estamos aqui fazendo, que o Senhor possa abençoar não só o Diego, o Matheus, o Buiú e todos que estão contribuindo, mas também os donos dessa estrutura, os donos desse ambiente que cederam, que estão aqui trabalhando, que também por trás de cada técnico, por trás de cada câmera, tem, Senhor, uma família, tem uma alma que precisa ter um encontro com o Senhor, que precisa conhecer a verdade e que precisa entender que o Evangelho não é uma religião, mas o Evangelho é a verdade verdadeira e fiel que nos liberta, em nome de Jesus. Eu abençoo a família do Diego, a família do Matheus, a todos que estão assistindo essa edição desse podcast. Eu peço ao Senhor, Pai, salve, transforme, que o Espírito Santo cause arrependimento em nossos corações e que possamos nos converter ao Senhor e abandonar todos os nossos pecados e vivemos uma vida em Cristo, para que possamos, em nome de Jesus, viver e herdar a vida eterna para a glória de Deus. Amém, e amém. Amém. Tamo Amém, junto. Jesus, Deus amém. abençoe. Jesus abençoe, Matheusão. Da hora. Da hora, É isso aí, mano. Tamo junto. Quer comer? Vamos comer. Eu quero agradecer a todos vocês, viu, de coração. Deus abençoe a cada um aí que tá acompanhando o nosso projeto e dando aquela força lá no Instagram, no YouTube, viu? Segue lá, ativa o sininho pra ficar por dentro lá de todas as Compartilha, notificações. marca nós lá, família. Tá bom? Tamo junto, Deus só abençoe agradece. a todos. Um abraço pra minha família, minha esposa, meus filhos. Um abraço pro Dr. Thales, pro Dr. Gustavo, que vai estar aí com nós. Deus abençoe. Nossa, é Valeu. nóis, tamo junto. Nossa, Família, só pra gente ficar aí que o próximo podcast é com o Julinho Fusari, tá? Pré-candidato a Vereador deputado aí. estadual.
atualmente vereador, vai estar aí com nós. Isso aí, Muita tamo ideia, junto. muito papo. Tamo junto, fechou. Abraço. Um abraço.